rapaziada, seja bem-vindo a mais um ZL, a resenha mais aleatória do YouTube. Eu sou o Bob. Meu nome é Guilherme Trevisan. Antes de começar o programa, eu quero agradecer a empresa Conte. Se você tem uma empresa, quer trabalhar redes sociais, comunicação, quer fazer seu institucional, tudo de audiovisual, Conte Comunicação e Tecnologia, o link está aqui na descrição e dos outros patrocinadores também, inclusive da loja Copley. E do meu canal. Fala Também, seu canal, né? O canal muito ruim. Nossa, muito ruim. Tudo bem, assista. Você tá bem hoje? Hoje eu tô bem, claro que eu tô bem. Nossa, mas a Elisa Santos, não tinha como não estar bem, né? Tudo bom, Elisa? Tudo bom. Como se eu não tivesse Seja bem-vinda. Muitas horas antes. Muitas horas, tô aqui 12 anos. Elisa, seguinte, eu fui dar uma olhada nos podcasts que você participou e os caras, velho, eles começam fazendo gracinha, né? Depende. Não, pelo menos que eu assisti, todos eles fazendo gracinha. Eu queria começar sério a parada hoje, posso? Qual o tipo de gracinha assim, que você mais percebeu nessas entrevistas que eu fiz? Os caras falam, pô, te assisto desde tal coisa. Mas Conheço você com a palma das minhas mãos. Esse é o mais, a frase assim, mais comum. Cara, todos uma coisa, pô, Elisa, olha, eu te estudei o convidado ontem, eu queria começar sério a parada. Você preparou de sério pra mim? Preparei essa. Criei expectativa grandona, vai ser ruim. Vai lá. Você quer casar comigo, Elisa? Nossa, você falou pra mim que tem namorado, então é meio difícil, né? Que você falou que tem ciúmes, você tenho tá na ciúmes balada. quando eu namoro. Você tá Mas solteiro. eu sou solteiro. Você aceita casar comigo? Já, assim, de cara? Cara, eu gosto de casamento, coisa séria. Caramba, já começou o podcast casando com eles. Você tá bem, Elisa? De boa. Seu dia foi bem cansativo hoje? Foi gostoso. Foi gostoso. Você voltou a gravar, você falou? Você tava parada? Não é que eu voltei a gravar, eu tô gravando normal. Só que tem cenas e cenas. A cena de hoje me chamou muita atenção porque tipo, foi cena real de eu curtir, todo mundo curtir. Então a produção no final fica maravilhosa, porque são cenas que você goza mesmo e você interage bem e no final o resultado é perfeito. Porque você vinha de uma sequência de cenas que não tinham sido prazerosas pra você? Não, é porque eu tava vindo de muitos shows, então assim, esses shows estavam me cansando muito a ponto de quando eu fazia a cena, eu já não tava assim, tipo, tão animada por causa do cansaço mesmo de tantas viagens. Então, eu tava fazendo, mas eu falava assim, eu acho que eu não vou durar muito tempo nesse meio não, porque eu tô desgostando, não tô mais naquele pique todo, o que tá acontecendo? Aí depois eu descobri que foi um desgaste mais físico por tanta viagem. De pra lá e pra cá. Um show da parada, né? Elisa, é o seguinte, eu não sei mesmo real, essa pergunta de coração, assim, quem era a Elisa Sanches antes do pornô? Então, na verdade, 50 vezes, mas eu não sei eu já real. fui de áreas comerciais, só que depois das áreas comerciais que eu trabalhei, vendas, né? Eu fui pra área de massoterapia, só que a área de massoterapia que me levou pra putaria, porque, tipo, eu casei, eu perdi a virgindade, assim, com o pai da minha filha, então, assim, não casei e depois perdi a virgindade, mas eu tive uma pessoa e essa pessoa tirou minha virgindade. Aí eu fiquei 6 anos com essa pessoa e 2 anos depois eu conheci o mundo da putaria. Mas até conhecer o mundo da putaria, até ver a Elisa Sanches, depois que eu saí dessa área de comércio, teve a entrada que foi na sala de massagem. Então, nessas salas de massoterapia que eu comecei a descobrir um outro lado que eu não sabia que eu tinha, que era um lado assim, tipo, muito acelerado no sexo e eu não vivia isso antes. E foi daí que eu fiquei muito conhecida nos fóruns. Fórum X, GPGuia, os fóruns que as pessoas costumam postar e dar nota para as meninas. Sejam meninas de privês, de boates, de freelance, de onde ele quer que tenha conhecido a menina. Então eu fiquei muito conhecida nesses fóruns, assim, porque eu descobri que eu tinha um lado que eu gostava muito e eu não sabia que era tão intenso. Então eu, tipo, vivi, vamos dizer, 4 anos, assim, em off, só conhecida nos fóruns. E no 5º ano, eu entrei pro pornô. Eu vivi de 2010 a 2014 nos fóruns, sendo muito conhecida e muito elogiada pelas pessoas. E quando foi 2016, 2 anos após, eu entrei pro pornô e fiquei muito conhecida nesse meio, visto, né, pelas câmeras. Então, só que era uma coisa bem, assim... Tipo, os dois lados que eu vivi, tanto como acompanhante como o pornô, são dois lados. A maioria das atrizes elas são acompanhantes. O que é mais fácil pra você filmar, porque se você pega um filme de cara e você nunca transou assim em frente a uma câmera, você vai travar. Então, quando você já tá nesse meio, que você já, tipo, faz sexo com pessoas que você nunca viu, já tá acostumada, acaba que fica mais fácil você transar com um ator que você nunca viu na vida. Então, rola mais tranquilo. Agora, se você não viu nunca o cara na vida e, de repente, você
de cara se torna atriz, você vai ficar, tipo, ali travada. Na hora de fazer, você vai conseguir fazer, desde que desligue a câmera. Ligou a câmera, vai dar um nervoso por ter a câmera ali se filmando. Se Mas você não... pessoas também, né? Não, é só o diretor. Assim, pornô sempre é o diretor e os atores. Não tem uma galera assim atrás. Mais suave, né? Esse cara é com a gente. Não, muita gente, assim, é quando é um pornô, tipo, de alta produção, que a galera, tipo... Já aconteceu de pornô alta produção, que é a galera de cinema, ser chamado pra fazer filmes pornôs. Então, já aconteceu de eu filmar, por exemplo, Mulher no Volante, que foi uma série que passou até no Now. Uma série de 3 episódios. Daí, tipo... Esse diretor, no caso, ele não é do pornô e foi convidado, assim, pelo Sexy Hot para produzir, fazer uma superprodução. Então, quando eu fui fazer essa superprodução, aí era uma galera, que era a galera de cinema mesmo, para tentar fazer um pornô, sendo que um pornô com história, assim, porque é a galera de cinema e tal. Então, eles fizeram todo um conteúdo para ter o sexo, só que o sexo não colocado, assim, de uma forma assim, vou tocar punheta e pronto. E sim um sexo como se fosse uma história assim, normal, como se você fosse uma pessoa ali até rolar o sexo. Banho, teria toda uma história, um decorrer para depois chegar ao sexo, não igual ao pornô, que tem pouca fala e mais o sexo. Então foi Mulher no Volante 1 e 2, foi uma coisa diferenciada com uma galera por trás. E o pornô convencional mesmo não precisa só do diretor saber ali as posições e fazer uma produção legal. Mas eu gostaria de entender assim, porque você falou que você já meio que pulou pra parte do pornô. Mas eu queria entender assim, você falou que começou primeiro como garota de programa. Isso. Como é que foi esse início? Por que veio na sua mente? Como que isso surgiu na sua vida? Você pensava em fama, né? Ou era dinheiro, ou era, enfim, ou era gostar de sexo? Como é que foi que surgiu isso? Tudo sem querer, assim, a gente nem, às vezes você não planeja as coisas e as coisas vão acontecendo naturalmente. Como garota de programa, foi sem querer mesmo. Eu entrei para um anúncio de massagem e eu já estava cansada de trabalhar com comércio, fiz um curso de massoterapia e foi através do anúncio que eu mandei o meu currículo para a sala de massagem, achando que fosse massagem mesmo. E aí eu descobri que existem salas que o cara paga a massagem e no final das contas ele paga a massagem e no final tem um complemento manual. Que é tipo, a garota toca tipo punheta assim pro cara e eu nem imaginava que existia isso. Eu não sabia que os caras pagavam pra tocar punheta. Eu falava, gente, o cara paga pra tocar punheta? Paga. Tem gente que prefere isso do que o sexo em si. E eu nem imaginava, eu falava, nossa, se eu tivesse casado e meu marido falasse, vou pra massagem, eu ia liberar ele de boa. Agora, se eu soubesse que depois tem uma brincadeira dessa, eu ia matar ele. Aí não rola. Então foi aí que eu descobri o mundo da putaria. Mas foi aí sem chegou na hora querer. o cara falou, agora é a hora da punheta, né? Então, Você quando eu trampou mandei. como massagista? Quando eu mandei o currículo mesmo, acreditando que fosse uma coisa igual tava no anúncio, precisa de massoterapeuta e tal, feminina, isso aí eu falei, bom, meu currículo, minha pastinha, minha roupa social e pronto. Vou pra essa área. Eu fazia massagem num cara que eu saía, porque ele tinha muita dor de acidente na aeronáutica, então eu aprendi a massoterapia pra ajudar ele a ele não ter essas dores todas que ele falava, toda vez que chegava à noite, ele por ter acidente assim, na aeronáutica, ele usava titânio, a perna inchava, e eu fiz um curso para ajudar ele. Eu falei, não, eu vou fazer massagem, mas eu quero me especializar para poder te ajudar, porque, pô, tu chega sempre com essa dor, e eu fico olhando e não tenho o que fazer, eu vou fazer um curso mesmo e vou começar a te ajudar. Foi assim, sem querer. E aí, depois que eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, eu vou trabalhar nessa área que eu tô cansada de comer, não aguento mais meta, não aguento mais... Tudo é meta, tudo é isso, tudo é aquilo. Então, assim... Eu falei, vou trabalhar nessa área que parece ser uma área zen. Aí, quando eu entreguei o meu currículo para a dona da sala, que ela me contou que existia isso. A massagem disfarçada de massagem, que na verdade as meninas se disfarçavam, assim, fazendo uma massagem de leve para tocar punheta. Só que eu mesma, eu fui no profissional. Eu falei, não, se eu aprendi a fazer massagem, eu vou fazer a massagem e depois a punheta. Eu não vou, tipo, passar um creme, jogar, tacar o creme, que o cara vai ficar... Tântrica, né? Tipo, o cara vai ficar todo cheio de óleo, cheio de creme, vai andar deslizando o pé. Não, eu vou fazer uma coisa profissa, porque foi o que eu aprendi. Então, eu fazia massoterapia mesmo, porque é uma coisa que eu fiz o curso. E daí, tocava a punheta pros caras, sendo que o meu diferencial era esse. Eu profissionalizar a coisa e, no final, assim, eu fazia isso pro cara. Então, esse foi o meu diferencial como massagista. Porque a maioria enrola pra ganhar dinheiro. É uma hora, as meninas querem, tipo, ficar 40 minutos, vai embora, vai e pega outro cliente. E eu não, eu falei, não, eu vou fazer a massagem conforme eu aprendi e perto do horário eu vou fazer a finalização. E foi assim... Todos eram assim? Todos tinham peitinha?
É porque essas salas são salas Já era pra disfarçadas. São Ah, salas tá. que parecem massagem e não são. Então foi assim, sem querer. É pros caras casados isso aí. A maioria é casada, Casado. assim. A Mas teve alguma maioria. vez, tipo assim, se o cara você foi bater o peito, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Não, sou casado. Tava lá de gaiata ou nunca? Não, é porque geralmente os anúncios as meninas colocam roupas sensuais. Então o cara já Ah, sabe tá. que é uma massagem diferente. São poucas as que, nesse ramo de massoterapia, elas não vão para esse lado, porque acaba que se torna mais lucrativo para quem se especializou e ela fica com um público grande e ela vai ganhar muito mais. Então, até as profissionais mesmo que se formaram nessa área toda, quando elas perdem o público, aí elas veem que é um lado um pouco mais fácil. E foi assim que a dona da sala me falou e falou, cara, você nunca trabalhou com isso, mas a situação é essa, você vai querer? Aí eu falei assim, eu não sei. Ela falou, cara, faz uma experiência. Na verdade, eu nem falei, não sei, eu só fiquei olhando pra ela assim, pensando. Aí daí ela falou, faz uma experiência. Se você curtir, porque os caras são casados, a maioria, os caras vão te tratar bem, ninguém vai expor o que você faz. Se você curtir, você fica. Se você não curtir, você pode ir embora. Aí foi, eu fiquei. E o primeiro cliente foi muito gente boa comigo, conversou bastante. E eu tava 2 anos separada do pai da minha filha e tal. Daí, tipo assim, o cliente me tratou tão bem, eu me senti tão segura, a autoestima foi elevando porque ele começou a me elogiar. Aí eu falei, caraca, eu pensava que esse pessoal, assim, desse meio fosse só gente grossa, só tivesse gente envolvida com coisa errada, tipo, tivesse um monte de coisa assim, nada a ver. Eu pensava assim, que era um mundo, assim, muito, tipo, terrível. Depois que eu vi que os clientes eram, sabe, de boa, inteligentes, cultos, os caras, assim, eles eram o relaxamento deles. Eles querem, tipo, o relaxamento deles é uma parada profissional, não é ter amante. Eles querem relaxar da forma que eles acham legal, pra voltar à rotina do trabalho, o dia a dia. Então, eu falei, gente, esse meio é, tipo, curioso, mas tô gostando. Aí foi aí que as pessoas comentavam muito de mim, justamente por eu ficar muito conhecida na área de massagem. Aí depois da massagem, 8 meses depois, uns 8 meses depois que eu entrei pro mundo mais completo da massagem, que seria o sexo. E aí daí que eu me descobri. Na massagem. Aí não era só punheta, era... Porque na massagem mesmo, Surgiu os uma clientes, proposta. eles fazem proposta, pô, já conheço você, já saí com você. Será que não rola de a gente fazer outras coisas, eu dou um valor a mais e tal? Tipo, como foi de uma maneira muito suave, eu comecei a entender o sexo, mesmo que fosse profissional, não fosse assim uma coisa muito pesada, porque eu já estava naturalizando esse meio da massoterapia como uma coisa normal, pelos clientes serem tranquilos, por eu me sentir segura. Então, da forma que foi, eu não fiquei assim, nossa, olha só onde eu caí. Foi muito sutil. Só foi. Então, a forma sutil que foi, assim, uma pessoa que era tímida, meio intelectual na escola, mudou o perfil completo, assim, pra uma pessoa que falou, tipo, vou virar casaca. E foi assim que eu virei casaca. Eu saí do meu perfil tímida, CDF e tal. Você era nerd na escola? Eu era tímida e gostava muito de estudar. Aí algumas séries eu não me dediquei tanto, mas outras séries assim eu me dediquei mais. Cheguei a ganhar medalha de honra ao mérito por notas altas. Então depende da série que eu estava fazendo. Algumas séries eu me acentuei bastante. Então esse perfil meu, assim, tipo, mudar completamente, eu não achei, tipo, terrível. Como foi dessa forma sutil, eu comecei a aceitar. É meio natural a parada. É porque eu sempre falava pro pai da minha filha assim, se você ficar casada comigo e você ficar olhando para as garotas que andam com roupa curta, que tipo são mó safadas e fazem acontece, eu vou me tornar um dia igual a elas. E grava bem o que eu tô falando com você, porque eu vou mudar meu perfil quieta e vou virar como elas, porque não é isso que te atrai, as garotas que andam assim? Então eu vou virar, filho. Pode deixar que com o tempo isso vai acontecer. Então eu falava isso com ele não acreditava. E eu via que ele valorizava muito essas meninas, assim. Então eu falava assim, pô, o que adianta eu ser uma maneira, não trair, tipo, fazer tudo por ele, ter perdido com ele, se ele sempre tá olhando pras meninas assim na rua? Eu falei, quer saber? Eu vou começar a observar as meninas. Então eu observava, via a maneira delas falarem, a maneira delas se vestirem. E comecei a observar e falei, cara, Fazer igual. eu vou fazer igual? Então tudo começou por uma rancinho. insegurança. E essa insegurança eu falei, eu vou ver o que vai acontecer se eu mudar. E aí eu mudei, aí 2 anos separada dele, aconteceu de vir esse e-mail e aconteceu assim de tipo falar,
eu tô na chuva, vou me molhar. Então, esse me molhar, assim, eu falei, cara, eu nunca fiz, nunca aloprei, nunca isso, nunca aquilo. Eu vou experimentar e vou ver se eu vou curtir. Só que como eu não tinha muita experiência, eu caí assim, tipo, de cabeça. Tipo, eu falei, caralho, meu, gostosão, agora eu tô fazendo acontecendo. Eu não me senti errada. Eu falei, as pessoas podem me chamar de puta, as pessoas podem ficar... Mulheres casadas podem ficar chateadas, as pessoas falarem que é porque você não tem estudo, qualquer preconceito que seja, depois as pessoas quererem cair os haters ou qualquer crítica que seja, eu tô fazendo o que eu curto, eu não tô nem aí pros outros. Então foi assim, eu comecei a me realizar. E quando eu virei a casar, que virei outro tipo de pessoa, que eu não achava que eu fosse me tornar... Aí eu falei, caralho, gostosão. Antes eu tivesse experimentado isso antes eu não tivesse nem casada. Se eu soubesse, eu faria coisa bem nova mesmo, fazia acontecer, aloprava. Só que acho que tudo é o seu tempo. É seu tempo, sim. Então, assim... Até pra você amadurecer, né? Eu tive duas opções. Ou seguir uma carreira séria, que era a marinha, ou seguir esse lado. Eu engravidei da minha filha, larguei a faculdade de rede de computação. Aí eu tinha separado já... O pai da minha filha já estava na 4ª separação, e foi nessa 4ª separação que 2 anos depois eu entrei para esse meio. Então eu falei assim, cara, eu poderia ir pelo meio assim de estudar e tal? Sim, eu poderia ser muito feliz ali e tal, e ninguém ficar criticando ou falando da minha vida. Ou poderia ir pro lado da putaria. Eu não achei ruim ir pro lado da putaria, assim. Então, quando eu entrei, eu falei assim, eu tô realizada. Sim. Mas assim, não foi questão de dinheiro, não foi questão de nada. Foi questão que levantou minha autoestima, superação de traumas também de infância, porque eu acredito que quem tá nesse meio passa por muita situação assim, meio traumática. Ninguém entra assim, caralho, eu vou ser garota de programa e vou entrar na vida. E tipo, não teve uma situação assim complicada no passado, assim. Se você tem uma estabilidade completamente da família, uma estabilidade emocional da família, você tem uma criação muito, muito boa, atenção dos pais e tal, difícil você entrar nessa área. Mas quando acontece isso, acaba que vão acontecendo as coisas e você fala assim, pô, eu vou entrar pra área e vou ver o que vai dar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não planejei nada, mas tipo, me tornou mais forte assim como pessoa, porque eu era uma pessoa muito... ficava triste assim pela criação, pela minha mãe não ter sido... minha mãe não ter sido mãe mesmo, pela minha mãe, tipo... Isso acontece muito assim na vida de meninas, assim, muito... você tá sendo criada por uma pessoa que não é o seu pai. Acontece muito o trauma do padrasto, ele, tipo, ser um pedófilo e tentar fazer alguma coisa com você. Então, isso veio acontecer comigo. Eu não cheguei a ter o ato, mas a quase o ato dessa pessoa. Então, isso me deixava muito, assim, triste. Eu não conseguia, assim, ver graça na vida. Então, tudo que acontecia comigo, eu lembrava disso. E ficava assim, nossa, o que vai fazer? Qual vai ser a diferença na minha vida? Então, de uma certa forma, eu ter entrado para isso e ter conhecido um monte de gente, ter visto várias famílias também, assim, através de amizades que eu fazia. E foi uma coisa, assim, que foi um diferencial. Aí eu aprendi a ser forte nisso, eu não sei como, assim, não é só o sexo. É você conhecer muita gente. Então, quando eu pensava e lembrava desse meu trauma, assim, da infância, eu transava. E transava e esquecia. E conhecia mais gente e tal. Então, eu fui superando. Foi tipo a minha válvula de escape, que talvez, assim, na área militar, eu poderia também esquecer, superar isso? Poderia. Mas foi uma coisa sem querer. Sem querer que eu falei assim, eu tô e realmente eu não vou me arrepender, eu vou firme. E aí, quando você, tipo, experimenta uma coisa que você nunca experimentou, como eu, que eu nunca tinha experimentado lá da putaria, acabou que eu falei, cara, é muito bom, eu não quero saber realmente de nada. Então eu gostei tanto mesmo, que eu falei assim, cara, eu não tô mais preocupada com as pessoas, eu tô preocupada com o que eu tô sentindo. Então, assim, como pessoa me deixou mais forte, e também, assim, eu queria aloprar. E eu queria aloprar e fazer uma coisa assim, que não fosse o trabalho com o sexo, que fosse fazer... eu aloprar, mas foi uma consequência. Então, por que eu não poderia aproveitar o trabalho, já que eu entrei, e ao mesmo tempo me divertir e aloprar, fazer acontecer, realizar todas as fantasias sexuais, e ao mesmo tempo continuar com o meu perfil calma, simples, tranquila. E assim, eu fiquei o lado safada bem explorado, que eu não sabia que eu tinha em mim, e ao mesmo tempo continuei aquela pessoa que todo mundo me via antes de me tornar uma profissional do sexo.
eu entrei, assim, com essas duas... Personalidades. o lado meu tranquila e o Bem lado que eu safada. aloprei. E aí, por isso que eu entrei e não me arrependi. Eu falei, olha, doa quem doer, eu vou ficar e pronto. Foi o que me fortaleceu. Então, foi assim que eu me tornei a Elisa dos fóruns e depois a Elisa Sanches dos filmes. Deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo. Quando você começou, você não tinha fama, né? Já é raro ir começar com fama. Qual foi o momento, o ápice, assim, daquele momento em diante, você falou assim, caraca, velho, tô famosa real mesmo, os caras baixam punheta assistindo eu pra caralho. Quando foi? Teve alguma, sei lá, um filme com alguém, ou sei lá... As primeiras cenas eu já ganhei prêmio já. A primeira Porque eu entrei, assim, nessa mudança, assim, de só acompanhante para atriz. Eu fiquei, tipo, 4 anos trabalhando como acompanhante. 2 anos descansando em festas eletrônicas, porque eu já estava muito cansada de... Rave? Você curte rave? Curtia. É porque, como acompanhante, como eu fiquei muito conhecida nos fóruns, eram muitas pessoas para atender. E fora as putarias que eu queria fazer por fora. Homenagem, swing. Fazia acontecer. Eu aloprava assim demais, porque eu falei, caralho, meu, isso é muito bom. Então eu fui realmente de cabeça. Sendo que 4 anos após, quase 5 anos, eu cansei. Eu falei, nossa, eu não aguento mais. Mas eu fiz muito para falar isso. Eu fiz tanto que acho que nem homem já transou tanto quanto eu, porque eram realmente 60 clientes por semana. Era swing, era homenagem. Nossa, eu fiz muito, assim. Eu tava igual, assim, tipo assim, como se você não tivesse conhecido nada desse meio e, de repente, Explorando descobrisse, assim, muito. sabe? Eu falei, nossa, meu, igual pinto no lixo, sabe? Tipo, caraca, meu, que maravilha. Então, depois, assim, de sexos, assim, muitos variados e tal, eu falei... Teve uma amiga minha que ela falou, cara... vamos curtir uma festa? Eu falei, pô, que tipo de festa? Ah, eu quero te levar pra curtir eletrônica, eu quero conhecer. E vamos junto, tá? Vamos ver qual que é. Aí eu fui. Aí eu falei, agora que eu vou, tipo, descansar um pouco, porque eu comecei a curtir as festas. E falei, pô, eu vou dar uma descansada, que eu não aguento mais transar. Então, assim, eu fiquei 2 anos parada, 2 anos, assim. Eu só atendia os clientes pra pagar festa, pra pagar as coisas pras amigas, porque as amigas adoravam me sugar, né? Então, paga pra mim, eu te amo, te adoro e tal. E eu pagava tudo pras amigas e amigos. E eu bancava geral mesmo. E eu não tava nem aí, porque eu queria, tipo, curtir, descansar, dar uma aloprada nas raves e tal. E aí, nessas raves, assim, eu conheci uma pessoa. Aí, fiquei 1 ano sério com essa pessoa. E essa pessoa sempre falava assim, cara, você é tão diferente. Eu, por que eu sou diferente? Caraca, você transa intenso, né? Eu falei, eu gosto de sexo. Ele, pô, mas você tem um diferencial. Como assim diferencial? Pô, tu faz anal de boa. Eu falei, até aí, qual o problema? Eu perdi a virgindade vaginal e no 4º dia eu perdi a virgindade anal. Eu curti fazer anal. Aí ele, pô, mas isso não é normal. Eu falei, como que era normal, meu? Tipo, eu curti, eu gosto, e por que isso é, tipo, muito diferente? Ele falou, porque as garotas não são assim tão tranquilas pra anal. Ainda mais o tamanho que eu tenho, porque, tipo, 24 centímetros. Ele tinha uma grosso. de 24 centímetros. Grosso. E, Que nossa, isso, meu, e cara. fazia acontecer, assim, tipo, metia tanto, assim, que eu ficava alucinada, Você assim. conheceu ele na rave? Aí você, mas quando você ficou com ele no sério 1 ano, você não namorou, você não fazia programa? Não? Só com ele? Fazia. Ele, na picadilha ou ele sabia? Na verdade, assim, né, de uma certa forma, por eu ter um ganho diferenciado, às vezes as pessoas aceitam. Não que a pessoa esteja só com interesse, mas o dinheiro, para muita gente, às vezes a pessoa vê o dinheiro e vai aceitando, mesmo que seja uma vida diferente. Então, como ele na época não trabalhava... Você pagava os bagulho pra ele tudo? Tipo, ele curtia, tipo, malhar, ir pra raves e tal. Então, eu falava, não, pô, eu vou comprar as paradas pra você e tal. E foi mais ou menos assim. Então, ele não ia impedir uma coisa que tava tão lucrativa pra mim. Ele deixou. E pra ele também. Pra ele também. Quantos anos ele rolou, tinha? né? Quantos anos ele tinha? 20 e pouco, enfim. Ele era gostoso, bonito? Acho que ele tinha 21. Ele era muito bonito assim ou não? Não, na verdade, o público rave ou é a galera cracuda, que é a galera bem magrinha, que tá se acabando ali, pá. Nossa, tem uns amigos que ficam assombrados. Eu Conheço era dessas muitos. pessoas. Você usava muita bala pra ficar assombrado? Não, eu só usava uma bala e ficava, tipo, numa vibe, assim, de 6 horas, assim, eu dançando. brisa. Porque eu não tenho um organismo limpo, sem bebida, sem coisa assim. Então a bala Faz fazia um muito efeito efeito. muito forte em mim. Então eu ficava assim, igual uma caveirinha dançando. Porque nas festas eletrônicas, assim, eu fui na onda máxima, assim, da bala. E eu fiquei 3 meses nessa vida de bala. E depois eu fiquei 1 ano e 7 meses de cara nas raves, que eu até preferi.
Mas como eu não conhecia esse meio das balas, assim, foi curioso conhecer Nárnia, viver essa parada assim, diferente. Eu falava, caralho, Nárnia também tem os seus encantamentos. Só Seus que depois. Nossa, depois, foi além, Eu curti. depois que eu vi que era uma ilusão, assim, viver isso, eu falei, não, eu vou curtir o que eu gosto, a música. A música que, tipo, me deixa assim, tipo, sabe, curtindo as festas. Então eu fiquei na rave mais pelas músicas, pelo estilo, a vertente que eu curtia e foi. Aí essa pessoa, eu assim, realmente na cama, assim, eu era muito realizada por ele, muito. Só que como eu tava muito magrinha nessa época, tinham muitas meninas bonitas, porque tem aquela galera que malha, que treina. E ele ficava às vezes olhando pras meninas, assim. Eu falava assim, você tá olhando pra menina? Aí ele falava, não tô olhando. Não, você tá olhando. Então eu ficava brigando muito com isso. Você era ciumento, então? Sim. Porque, assim, ele olhava e falava que não olhava. Eu falava, não, você tá olhando. Aí, daí, tipo assim, é uma coisa, assim, que não tornou ele uma pessoa ruim por isso. Porque olhar, todo mundo olha e tal. Só que, assim, pra mim, tipo, aquilo ali, tipo, foi, assim, o desgaste é pra eu não querer ficar mais com ele, por eu não estar me sentindo segura. Então, o que aconteceu? Eu ficava só no sexo com ele, eu curtia a putaria com ele, só que depois eu fui cansando por isso, pela insegurança. Então eu falava assim, pô, você fala que eu transo diferente e tal. Aí, sem querer, uma certa noite a gente transando, ele falou, pô, você tem perfil atriz pornô. E ao mesmo tempo, eu vivendo vários sexos com ele e tal. Aí eu, como assim, atriz pornô? Ele, pô, toda vez, cara, eu sempre antes de dormir eu toco uma punheta vendo filme. Eu, sério? Aí ele, tu não vê não? Eu falei, não, pra que você assiste filme pornô? Não gosta de filme pornô? Aí ele falou, cara, mas todo homem gosta. É diferente, os caras gostam de ver pra tocar uma punheta e pronto. Eu falava, tá, então você fica vendo porque eu não vejo nenhuma graça nisso. Eu falei assim, exatamente pra ele. Mas ao mesmo tempo ele deixou ali, perfil atriz pornô. Aí eu assim, aí depois eu pensei assim, eu atendia cliente e tal, fazia, acontecia. Eu não conseguia, tipo, esquecer dele, porque ao mesmo tempo queria o sexo dele, que sempre me satisfez, e ao mesmo tempo falava, caraca, eu vou me acabar, porque, nossa, ele vai olhar pra garota, eu vou, tipo, matar ele, vou trucidar ele e não vou viver minha vida. Então eu tava vivendo muito essa coisa do ciúmes, assim, muito grande. Meio paranoica a parada, né? Ah, nossa, eu não deixava ele fazer nada. Caralho, Olhou você ali. gostava muito, você sofreu de amor então, né, Liz? Você sofreu de amor. Porque assim, é falta de experiência. Quando você tem uma experiência, você não vai ficar com ciúmes por tudo. Você vai levar de boa. Tá amadurecendo, né? Com certeza. Então, assim, falta de experiência fez eu cair muito nisso. Então, acabou que eu pensei assim, cara, eu não vou ficar mais com ele porque eu não consigo ter a maturidade e tal. Aí eu separei. Só que pra eu separar de vez, eu tive que fazer o primeiro pornô. Porque já que ele falou, eu conversei com uma pessoa e falei, eu quero mudar o perfil. Ele, como assim você quer mudar o perfil? Eu quero fazer filme. Filme? Eu quero ver como é que é esse meio. Aí ele, vou te passar o telefone do diretor. Aí passou. Quando passou o telefone do diretor, o diretor falou, cara, foto e exame. Se eu aprovar as fotos e os exames estiverem ok, você pode filmar. Eu, só isso? Ele só. Daí, tipo, eu fiz, fui aprovada. E ele jogou, tipo, 2 negões pra fazer cena, assim. Uma cena e depois outra cena. De primeiro? E lá no Rio a pegada é bem hardcore. Então não é uma cena, assim, basiquinha, 20, 25 minutos, assim, as posições e tal, o cara dá uma gozadinha e pronto. É cena, assim, pesada, tipo 40 minutos. Tipo, socada, tipo forte. 40 minutos, assim, 40 minutos é 1 hora. Aí o que acontece? Ele me bota um ator, assim, tipo, nossa, 24 também, que, tipo, pegava firme. Tipo, aí foi a primeira cena que eu fiz. Eu falei, aí o cara me pegou de jeito, assim, aloprou. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei alucinada. Eu falei, gente, esse sexo é dos deuses. Então, assim... você curtiu a parada? Muito? Em 40 minutos eu esqueci do meu ex, que eu fiquei 1 ano. Nossa. Caralho, você esqueceu o seu ex metendo? Sim. Caralho. Foi uma pegada tão firme que eu falei, nossa, olha só onde que eu tô. Vocês se consideram uma pessoa, uma ninfomaníaca? Não? Eu fui muito. Você foi muito? Mas eu precisei fazer muito pra eu falar assim, pô, agora eu já tô de boa. Porque realmente, é como eu falei, eu virei a casaca, eu virei uma pessoa que não era a minha vivência. Todo mundo que me conheceu nunca imaginaria que eu viraria atriz, por eu ser uma pessoa completamente diferente. Então, assim, depois que eu tive essa pegada firme, acabou a cena, ele falou, você vai tomar um banho e depois tem cena com outro ator. Só que outro ator, como era a primeira vez, ele já não tinha muita pegada. Ele era bom, mas não tinha pegada. Aí eu, nossa, mais ou menos a cena com ele. Mas a primeira, que foi essa, eu falei assim, caraca, quem é meu ex? Assim, não que eu estivesse colocando ele num patamar muito pequeno, eu gostei dele, a gente teve uma química bacana, só que eu descobri que
eu tinha uma coisa que precisava, assim, não ser só de uma pessoa, e ser de vários, assim. Eu falei, gente, eu acho que eu me descobri. Aí, né? tipo, vamos dizer que voltou aquele tesão de quando eu comecei a ser acompanhante. Vários, assim. E eu aloprando. Então, foi a mesma coisa que aconteceu. No pornô, eu falei, caralho, meu, muito delicioso. E foi assim, aí eu entrei de cabeça. Eu falei, gente, se todos os atores me pegarem assim, eu tô feito. Eu não quero mais nada nessa Quando vida. foi ver, você tava gravando pra caralho. Do E foi primeiro assim pro que eu me tornei segundo? famosa. Porque, assim, eu não sabia que você ser real na cena iria fazer o público, tipo, te curtir. Eu não sabia que os caras gostavam de cena, assim, tipo, real. Eu achava que os caras tocassem punheta, como ele falou. Não, eu vejo a cena, toco punheta e acabou. Mas os caras falaram, caraca, essa mina tem uma parada diferente. Nossa, parece a minha mina, assim, tipo, aquele tesão todo. Ela tá fazendo cena com vários homens, mas ela curte da mesma forma com todos. E foi isso. Então eu virei uma referência, assim, um referencial na putaria sem querer. E isso é muito diferente na minha vida, porque eu virei a casaca, assim, da água da água pro vinho, sabe? Tipo, é um padrão diferenciado. diferente. E aí, eu fui ganhadora de troféus, eu fui conhecida. Como que é o nome do troféu? Troféu o quê? O Sexy Hot é a Globo. A Globo tem um prêmio diferenciado, que é o prêmio das pessoas que trabalham com o pornô. E esses prêmios são muito bonitos e tal, são em lugares tops, as pessoas se arrumam. E tem os seus méritos ali pelas categorias que elas são selecionadas. Só que, assim, categoria pra putaria. Tipo, ó, você tem o melhor anal, você tem o melhor oral, Você você... ganhou qual? Todos? Eu ganhei todos os prêmios. Caramba, mas de uma vez só, Elisa? Não. Aos Eu, pouquinhos. assim, quando eu entrei, eu falei assim, cara, pelo menos na parte gosto pra caralho, eu tô bem. Agora eu quero ser conhecida. Foi daí que começou eu querer ser conhecida, não ser famosa. Mas eu falei, eu quero ser conhecida pra ganhar prêmio. Foi o que eu pensei, essa é a primeira vez. Eu falei, ai, nossa, eu quero ganhar todos os prêmios, assim, nossa, eu quero esses méritos. Porque eu vou estar fazendo e vou estar fazendo uma coisa que eu gosto de verdade. Ganhando dinheiro, ganhando fama, ganhando tudo. O dinheiro, Não, trampando, né? vamos Você dizer tá assim, trabalhando. o dinheiro, vamos dizer que na época Aconteceu. que eu não tinha entrado no pornô, que era a época de VHS, era muito mais lucrativo, porque não eram expostos, assim, em várias redes que são sexo, você vê sexo Tinha gratuito. menos, né? Você tinha que comprar. Vou comprar o CD ou Você outra não abriu um parada. Xvideos ali e viu uma cena gratuita. Então, por ser uma coisa mais escondida, tinha um público maior e mais gasto, e automaticamente um ganho maior para atrizes e para diretores. Eu não peguei esse meio, eu peguei um meio que já era tipo a era digital, a era Xvideos, a era de vários sites de assim tube, piratas. de tube também, né? Vários sites piratas, então assim, não foi uma coisa assim, nossa, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas você ser conhecida te abre portas para tudo. Então, assim, eu almejei e falei, eu quero ganhar todos os prêmios que eu puder ganhar. E Aí conseguiu. foi. Então, eu comecei em 2016, em maio. E 2017 é a seleção dos primeiros prêmios, um ano depois. E eu falei, eu quero ganhar atriz de revelação, que é o principal prêmio. Se você começa e você ganha atriz de revelação, você, tipo, ganha o melhor prêmio das atrizes. Por quê? Porque se você vai concorrer no outro ano, você não ganha mais como Já atriz de não- já não revelação. é Você revelação, ganha já como é melhor revelada, atriz. né? Tem que ser o ano que você está concorrendo. Então, o prêmio que eu mais almejei foi esse. Eu ganhou. quero ser atriz de revelação. Ganhei. Aí depois, uma coisa que eu curto muito, o anal. Aí ganhei, nesse mesmo ano. E depois a melhor cena hétero. Aí a melhor cena hétero foi muito gostosa de fazer, mas eu não sabia que eu iria ganhar melhor cena hétero também. Mas, enfim, eu curti por ter ganho esses prêmios, por ter corrido atrás e ter ganho. E depois foi uma consequência. O segundo ano foi 2018 e eu ganhei melhor dupla penetração, que são um cara na frente e um cara atrás. E melhor atriz também. Caramba. E Parece depois que ganhou tudo. É tudo. melhor orgia. Aí Melhor isso- podcast vai ser agora. Pra ganhar. Aí deram 6 troféus. Aí, em Que 2019, isso, caralho? Isso é louco, é muita coisa. em 2019 eu ganhei melhor gangue e melhor anal novamente. Gangue é qual mesmo? Gangbang é um monte de cara. Então, Não é? essa Não. não foi só homem com eu sozinha. Foi orgia, só que eles colocaram na categoria de gangbang. Aí eu ganhei, assim, tipo, porque quando você ganha um troféu, você ganha um troféu representando um filme, que o elenco ganha e o diretor ganha. Só que você tem um mérito também porque você ganhou aquela cena. Então, todo o elenco, tipo, ganhou Ganha junto. e o troféu foi para o diretor. Mas só que todos ali ganharam.
Então foi o que aconteceu. Foi uma orgia, só que o Sexy Hot colocou numa seleção gangue e eu ganhei melhor gangue, tipo, mas era orgia. Aí 8 troféus, chegou o ano de 2020, não teve por causa do começo da pandemia, né, que foi ano passado. E aí o Sexy Hot não fez essa premiação por não ter acúmulo de pessoas no local. E esse ano, 2021, a gente não sabe se vai ter, se não vai ter. Mas hoje em dia eu não quero, tipo, ganhar prêmio. Hoje em dia eu quero só curtir. Se eu for pra lá é só curtir, só zoar, torcer pras pessoas que eu curto. E mais nada. E existem outras categorias, tipo, melhor oral. Deixa eu pensar direitinho. Melhor oral e tem... Vários. Não são muitos, não. Talvez mais 2 categorias diferentes que Sim, eu não ainda não tenha ganhou. ganho, mas eu não faço questão de Não ganhar almeja essas. Eu mais. queria ganhar as mais difíceis. Você Eu já falei, ganhou? as mais difíceis eu queria ganhar. Então, assim, Já foi. o oral é uma coisa mais fácil, mas se for bem feito, você vai participar da categoria e você vai ser selecionada por isso. Ah, existe também melhor homenagem, também, eles colocam isso como uma categoria. Mas até aí, pra mim, o que importava seriam essas categorias. Então, eu não faria questão, assim, de concorrer e ganhar de novo. Se eu ganhar, show, legal. Mais um troféu. Senão, pelo que eu construí, assim, no meio, assim, pelo nome, assim, que eu tive, então, pra mim, eu já tô tá realmente satisfeita. satisfeita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, você já falou um monte de coisa boa, ganhou prêmio, não sei o quê, mas eu gostaria de saber se teve algum momento, tanto faz se for no pornô, ou na época de garoto, ou enfim, que você recebeu alguma proposta pra gravar ou pra, enfim, pra fazer algum programa que você falou assim, não, isso aqui eu não vou, isso aqui não dá. Ou nunca teve isso? Não, porque eu sempre gostei de ser na hardcore. Sempre Eu comecei curtiu de assim, tudo. eu vivia uma vida particular assim. Então, pra mim, o que os caras colocassem ali pra Era fazer... tranquilo. De sexo, desde Entendi. que não fosse de fetiche, de sexo. Tipo, eu falava assim... Eu cheguei a falar pra diretores isso, assim, no meu ápice, assim, de tesão. Eu falava, nossa, tudo que não aguentarem manda pra mim. Caramba. Em cenas, sabe? Eu falava assim, pô, a menina não tá aguentando, ó. Eu quero pra mim e tal, porque, nossa, eu quero aloprar. Então, eu já fiz isso. Então, o que parecia difícil pra mim não era, pelo tesão. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Na época de Eu Gosto de Saber a História Doida, na época que você era acompanhante, teve algum... Qual foi o programa mais marcante pra você, da parte negativa? Que você falou, aconteceu uma parada, você falou, mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo nesse momento? Eu perdi. Já aconteceu uma parada assim? Teve O que um te cara... marcou muito? Um cara que me chamou na casa dele, aí eu fui. O lugar, tipo, achei meio estranho, assim... Porque, tipo, alguma coisa me fez pressentir que não seria legal subir no apartamento dele. Mas como assim? Bagulho tipo... Almas, as paradas? Tipo, um bagulho meio de... Você sentiu consciência, eu não uma sei, energia assim... negativa? Eu não sei, uma intuição, vamos dizer Intuição, assim. intuição. Então, eu lembro que eu Nada a ver o fui... que eu falei. Intuição mesmo. Eu cheguei assim no local, aí eu olhei pro taxista que eu nem conhecia e falei, pô, eu vou subir e vou ficar encarcerada bem nessa casa, assim, do nada, sabe? Eu falei assim pro taxista que eu nem conhecia. Aí ele olhou assim pra mim e riu, eu peguei, olhei e ri, eu falei, o que eu tô falando? Não sei por que eu falei isso, encarcerada. Bateu, Eu falei a bateu. palavra encarcerada. Aí, do nada, eu olhei assim pro porteiro, achei estranho o porteiro, eu falei, gente... Sei lá, alguma coisa tá me dizendo que isso não vai ser legal. Eu subi. Falei, deve ser coisa da minha Ainda assim cabeça. foi. À noite eu tô cansada. Aí subi. Aí, tipo, eu cheguei lá, o cara, tipo, com uma cara tranquilo, de boa e tal. Só que, assim, muita gente pega as meninas de programa pra soltar, às vezes, as mazelas. Não é só um sexo gostoso e Soltar pronto. o quê? As O mazelas. que é isso? O cara frustrado, Tá. o cara psicopata, o cara, tipo... Quer descontar, né? Quer descontar. Tá, Então, a entendi. pessoa pega pra soltar os troços ruins, vamos dizer assim. Tá. Então, Descarregar ali, eu né? não sabia. Eu achava que fosse só a parte putaria, curtir, zoar, fazer acontecer. Então, eu fui, de boa. Depois, assim, o cara falou normal comigo. Eu falei, pô, o cara é simpático. Aí ele me ofereceu bebida. Eu falei, cara, eu não bebo. Aí ele, não, mas você vai beber comigo. Eu, nossa, eu já achei diferente isso. Aí ele, você vai beber um troço chamado... Acho que era rum. Que era Coca-Cola com bebida. Eu falei, eu não gosto dessas coisas não. Ele, não, mas você vai beber. Aí eu já falei assim, caraca, se ele botou alguma parada na bebida e tá falando pra eu beber, já era. Mas ele tá falando tão firme que eu vou beber só porque eu tô sozinha com ele, não sei o que eu vou fazer Mas aqui. ele é um louco do caralho, né? Então, aí depois ele saiu assim do ambiente e falou, vou usar uma paradinha. Aí eu falei, fica à vontade. Aí ele começou a cheirar. Eu não curto.
nada contra drogas, mas eu não curto a galera das drogas, assim, porque eu não curto. Cada um faz o que quer. Mas eu não gosto de atender cliente que cheira, assim, porque eu gosto de transar. Se o cara tá cheirando, ele não vai transar, vai viajar na maionese, você vai ganhar muito dinheiro com ele, mas não é um público que eu gosto de atender. Eu não sabia. E ele foi lá usar a parada dele, tipo... Aí ele voltou, ele falou assim... você, tipo, tem noção do que você tá fazendo? Eu falei, não, o quê? Você tá vindo numa casa de uma pessoa que você não conhece. Aí você, tipo assim, ele falou assim, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou assim, você não vai conseguir sair daqui. Ele falou uma parada assim. Aí eu olhei pra cara dele assim, só que assim, o cara era meio psicopata. E aí eu comecei a perceber que ele não tava no estado normal, não pelas drogas, ele é psicopata. Aí é a xarope das ideias real mesmo. A droga é tipo pra ele ficar mais louco. Então assim, eu comecei a perceber que ele tinha uma parada assim, se eu ficasse com medo, era um tesão pra ele. Ele tipo curtia alguma reação de medo. Eu percebi isso nele quando eu olhei pra ele. Então eu falei assim, se ele quer me meter medo, eu vou fingir que ele tá falando, eu não tô nem com um pouco de medo. nem aí. Então ele começou a falar essas Caralho, palavras. Você pensou rápido, né, Elisa? Foi ligeira. Mas era a única alternativa. Eu Mas pensasse pra rápido. sair era tranquilo, por exemplo, era na porta, tinha chave ou Dava nada? pra sair no pinote? Se eu não me engano, a casa era no 6º, 7º andar, não era um andar baixo. Não dá pra sair. Chaves, assim, tipo, 2 fechaduras. Até eu sair, o cara, tipo, não ia deixar eu sair. Entendi. Então, não tinha condições. Ou eu entrava ali na loucura onda dele, dele. ou eu não ia conseguir reagir uma pessoa sozinha dentro da casa dele. Então, eu só entrei na loucura dele, eu só fiquei analisando ele. Ele me analisava e eu analisava ele. Então, eu fui na onda, assim. Aí, daí, tipo, quando eu via que ele tinha tesão, assim, um pouquinho de medo que eu demonstrasse, eu falava, então, eu vou ser uma pessoa completamente fria. E foi, ele falando um monte de loucura, nada a ver com nada, e assim, eu de boa. Mas tipo o que ele falava? Tipo, Essa coisa de não deixar eu sair da casa vai dele. morrer, vai ficar aqui, essas paradas? Você não vai sair viva. Mas- Coisa assim, aloprando Você sentia mesmo. que era um tesão dele, tipo assim, eu só quero viver esse momento? Ou era uma parada realmente, o cara queria te prender ali ou não? Eu acho que ele. Só queria Acho não, sentir eu tenho tesão. certeza que é psicopatia dele. É tipo uma coisa que ele curte, uma parada louca. Pra ele, esse é o Foi o tesão. ápice dele, Isso aí, o que aconteceu pra você? Então, ele teve, tipo, 2 paradas, assim. Essa parada de ficar loucão. E depois ele começou a falar de santo. E aí eu comecei a falar também de santo, porque eu falava tudo que ele falava. Aí depois ele começou a falar que ele tava, tipo... mas antes disso tudo, eu tava casada com uma outra pessoa, que não era o pai da minha filha. Antes de acontecer tudo isso, ele tinha falado, assim, eu tinha ficado, acho que 1 hora... Era pra ficar 2 horas com ele, isso antes dele me assustar. Ele tinha falado, pede pra ficar mais tempo. Aí eu cheguei e falei pro meu ex-marido na época, eu falei, eu vou ficar 4 horas porque o cara pediu mais tempo. Antes dele me assustar, não foi assim tão rápido, eu tô, tipo, resumindo. Mas Então, ele começou na miúda, depois ele foi com ele dar um de louco. depois, assim, porque geralmente os caras drogados, eles querem que você fique muito tempo, porque eles são tão loucos que eles querem companhia pra você conversar. Então, se você quiser sair 1 hora, o cara nunca deixa, porque ele tá tão loucão ali que ele sente falta de falar com a pessoa. Mas eles pagam mais, né? Então, Depende. a maioria das meninas que atendem esses caras é porque eles pagam muito bem. Só que eu não gosto, eu não me sinto muito mal perto de pessoas assim. Eu posso ganhar, tipo, 10 mil no atendimento, porque o cara tá loucão, vai viajar na maionese e querer pagar isso, mas não me compensa. Eu prefiro ganhar 10 mil transando com um monte do que pegar um cara assim. Oi. Então, foi o que aconteceu. Ele pegou e ficou nessa coisa ali de ficar, depois numa coisa de santo, falar... Eu não lembro exatamente coisa de santo que ele falou, só sei que eu entrei na vibe também. E no final, vamos dizer, não sei se foram 2 horas e meia depois e tal, ele... Pô, eu tô curtindo você. Aí eu olhei pra cara dele. Aí eu, sério, você tá me curtindo? Eu falei, pô, eu também tô achando você maneiro. Eu entrava na vibe dele, não tinha outra escapatória. Mas chegou a rolar sexo e tal, não? Não, ele não transou, porque é muito tempo. Isso deve ter sido em 2011, 2012. Caralho, faz uma cota mesmo. No máximo 2011, assim. E vamos dizer que ele não ficou com Pau um negócio duro. assim duro, porque a cocaína atrapalha ali. O cara sente tesão, mas ao mesmo tempo fica mole. Raros são os caras que ficam com o negócio duro. A maioria fica com o negócio mole. Então, assim, eu não lembro dele ter transado, assim. Eu não consigo lembrar dessa parte. Pode ser que tenha transado, mas se ele transou quase nada, porque eu não consigo lembrar mesmo. Pode ser que no rum dele tinha um bagulhinho ali que também te deixou doido. Vamos ver se Na vai- verdade, não. O rum dele tava, graças a Deus, não era batizado. E eu acredito que tem entrado e saído por estar mole. Por isso que eu não lembro do sexo. E nem sempre você consegue lembrar
de tantos clientes o que você fez na cama, porque Sim, são é muitos. muita coisa, né? Então você não consegue lembrar, aquele ali eu fiz anal, aquele, porque é muita gente. Então, O drink que você toma é Cuba Libre, só pra... Cuba Libre, né, rum não, é Cuba Libre, isso. Caralho, pagou, assombrou a mina, broxou, pagou 10 pau, se fudeu. É. E ainda saiu como psicopata, que louco do caralho. Ele não chegou a pagar 10 paus, assim, foi um valor assim Não, bem. só pra dar o corte mesmo, Elis. Só Então, porque, mas isso acontece de verdade. As meninas que pau. atendem pessoas, assim, que estão drogadas, elas conseguem um dinheiro bem, assim, tipo, surreal mesmo, porque os caras realmente estão doidão. Então, eles vão passando ali o cartão e é um valor bem alto, sabe? Eles não estão nem aí, eles vão falando, o que você quer cobrar? Você aproveita nessa hora? Não, eu não gosto nem de atender cara assim, eu não me sinto bem. Mas nunca teve algum momento que você falou assim, Agora agora eu vou... transar, você prefere Tá bom, mas... ter o ato da parada Sim. do que, né? Mas Sim. teve algum cara que falou, esse cara é trouxa, eu vou ter que aproveitar desse cara aqui. Não, Nunca rolou. porque assim, tipo, eu entrei no sexo sem querer, então não era o dinheiro, era O prazer. Aconteceu da forma que foi e eu curti. Então, assim, eu colocar valores muito altos, eu ficar tipo, agora eu quero arrumar um cara que banque, nunca foi a minha. Porque, tipo, a maioria dos caras, assim... Oi. Então, a maioria dos caras, assim, quando você tem essa experiência de você sair com muitos homens, a maioria dos caras que... como eu nunca quis, assim, vou entrar pra esse meio pra arrumar um cara que banque, faça, aconteça. E eu tenho uma vida, assim, tipo, estabilizada financeiramente, não preciso sair com vários homens. Eu não pensava dessa forma. Então, eu pensava só assim, no meu prazer. Eu não queria saber se era rico, se era pobre, se era feio, se era bonito. Eu queria pensar no meu prazer. Satisfazer, entendi. E na maioria das vezes o prazer máximo que eu tinha era com caras mais pobres do que os caras mais ricos. Porque a maioria dos caras ricos, assim, eles faziam basicão, não me satisfaziam na cama. E os caras pobres, como, tipo, eles se especializam muito Sou no pobre, sexo. Sou bem pobre. Mas era, Uma tipo... ideia que você jogou agora? Furada, né? Ideia furada? Mas é, tipo, muito real. Então eu comecei a ver que eram os caras pobres, assim, que faziam acontecer. Porque eles realmente se especializam, assim, nisso. cara, em ser bom de Porque cama. o cara que é rico ele é o seguinte, Tá já... nem aí, quer que nem se aí, foda. ele Ele só só Exato. pega as quer- minas por causa do dinheiro mesmo e tá, foda-se. Já sabe? era, não precisa ficar... Então é mais ou menos isso. Então, eu não ficava pensando assim, caraca, vou usufruir do cara. Tanto que nessa época de rave, quando teve esse carinha que eu saí, que transava muito comigo, apareceu um cara com muito dinheiro que queria ficar comigo. Só que o cara não transava como eu gostava, não fazia oral como eu gostava. E nessa, vamos dizer, primeira saída desse mundo que eu poderia sair, as amigas de rave falavam, cara, entre o cara que transa muito contigo e um cara que tá querendo te bancar, vai pro lado do cara que quer te bancar e trai ele com os caras gostosos, assim, faz, acontece. E meninas que não são nem profissionais do sexo, meninas de balada, assim, falando isso pra mim. E assim, eu não vou, eu não preciso do dinheiro do cara, assim, tipo, ele me banca, eu não posso fazer dinheiro sozinha. Eu saio com quem eu quiser, eu consigo dinheiro e pronto. Pra que eu vou querer um cara pra me bancar? Pra mim, pra eu ter um cara, tem que me realizar sexualmente e eu ter o meu dinheiro, e aí sim eu vou querer isso pra mim. Aí os garotos olhavam assim, nossa, ela não pensa no dia de amanhã. Mas foi o que eu falei, eu nunca curti o dinheiro, eu sempre curti a putaria. Então, Você gosta mesmo do bagulho, né? então assim, eu nunca fui uma pessoa bancada, eu sempre fui uma pessoa de correr atrás. Tem tipo, pessoas da família que me ajudam, como meu pai real mesmo, tem. Só que, tipo, vamos dizer que eu nunca fui assim, pensando assim, eu quero um futuro e ficar de boa, assim, e a pessoa me dar aquele dinheiro ali sem eu fazer muito esforço, eu só ficar casada ali e pronto. Eu nunca fui assim. Então, quando teve essa pessoa que eu conheci, que ele quis ficar comigo, entre esse cara que, tipo, tinha muito dinheiro e o cara que eu tava, que era o comedor, que fazia acontecer, eu falei, eu quero o comedor. Eu não quero esse. Mas engraçado que nesse meio, assim, que eu tava meio que ficando muito magra por causa de bala, tava me acabando muito. Eu bancava as amigas que eu não tinha noção, achava que aquilo ali, tipo, era muito divertido pra mim. E essa pessoa que me orientou, Elisa, você tá muito magra, de repente você tá pensando que você tá bem, você não tá. Você tá, tipo, se acabando e você tá achando que você tá bem. Essa pessoa, tipo assim, me deu mó... Me deu mó toque. Foi a única pessoa que falou assim, ó, eu tô gostando de você de verdade, o restante tá te usando. Ele meio que abriu minha mente, eu larguei a bala, tanto que foram só 3 meses. Ele, tipo, cuidou de mim, que meu físico, assim, já tava muito aloprado, muito magra. Então ele, nossa, o que você quer? Eu vou comprar um suplemento pra você ganhar seu corpo como você tava, com o maior corpaço. Quando você entrou, você mostrou foto. Você tem conta atrasada. Tipo, ele fez uma reviravolta na minha vida, assim.
Aí eu olhei pra ele e falei assim, isso porque eu dormi uma noite com ele, com essa pessoa. E ele, tipo, falou assim, cara, eu tô encantado Abriu por sua você. mente. Aí eu, encantado comigo, ele falou, nossa, você é muito pura, você não... Cara, você é muito diferente. Aí ele meio que se encantou, assim, encantou comigo e falou, eu vou te ajudar. Aí foi, ele fez toda uma infraestrutura pra mim, me levantou, cuidou de mim, fez eu largar a bala, fez eu, tipo, me arrumar novamente, sabe? Ele deu uma reviravolta completa, ainda falou assim, ó, eu quero você morando comigo e eu vou ajudar você e sua filha. E você saindo desse meio, eu quero você pra mim. Só que assim, eu era muito pro lado sexo, muito pro lado, eu quero só os cachorrões, eu não quero homem certo. Eu acho que é mais pela história da minha família, porque a minha mãe, ela era muito assim, ela era muito sexo. E ela, tipo, tinha um cara assim que daria uma estrutura legal pra ela, ela preferia ficar com os caras fodedores, assim. Então ela nunca pensou assim, pô, aquele cara ali me dá uma estrutura legal. E, tipo, só que ele, ao mesmo tempo, ele não fode legal. Minha mãe não. Ela queria um cara que fudesse bem e se desse uma estabilidade melhor ainda pra ela. Eu não, eu queria só os caras que fudiam bem. Eu não queria a estabilidade. Entendi. Porque era eu, entendeu? Então, assim, foi assim que entre a escolha dessa pessoa e a escolha do rapaz, eu fiquei com o rapaz. Agradeci a pessoa que me deu essa estrutura ali de largar bala, de sair dessa coisa, assim, alucinógena. E eu comecei a viver com esse rapaz que depois não deu certo, porque realmente não iria dar certo, não tinha como dar certo, se foi uma história mais sexo do que sentimento mesmo. Então, assim, mas foi o que eu descobri que eu não precisava de ninguém, eu precisava de mim Só de mesma. você mesmo. Tipo, pra que o dinheiro do cara, se eu posso ser independente e eu mandar na minha vida, o cara vai querer mandar em mim. Eu não queria ser mandada. Então foi isso. Eu nesse meio, eu não fiquei sagaz, assim, com maldade. Caraca, os caras com dinheiro eu vou me fazer. Hoje Não. os caras. Mas e seguindo essa linha ainda do dinheiro aí, por exemplo, em que momento que chegou um cara que falou assim, cara, eu conheço esse cara, tipo um cara famoso, algo assim? Já aconteceu, assim, de famosos. Mas não é o famoso que me deixava, assim, com o olho, tipo, caraca, meu, agora que eu tô feita. Mas não é uma coisa doida na sua mente? Tipo assim, caramba, esse cara ele tá me contratando aqui, tipo, eu conheço esse cara já de mocota, ele tá me... Ou na sua cabeça era normal? Então, quando eram caras famosos, assim, que assim, eu não acompanho muito todos os tipos de mídias. Então, às vezes o cara é famoso, mas eu tenho que dar uma pesquisada no Google pra saber Nem sabia quem é. exatamente o que ele faz. Porque na maioria das vezes eu não sei. Aí eu, caraca, esse cara é famosão. Porque eu não acompanho. Entendi. Então, assim, depois eu descubro o nome dele, o nome que ele tem, então eu, tá, agora eu sei quem é. É mais ou menos assim, não é pela desfeita, mas é porque eu não fico acompanhando. Sim. Então, quando eram famosos, no início, eu ficava assim, nossa, meu, olha só. E principalmente quando eu acompanhava. Se eu acompanhasse o cara e visse o cara, eu, nossa, olha só quem tá me chamando. Então, primeiro foi aquela coisa do olho brilhando. Nossa, é a pessoa. Mas o atendimento igual. Eu nem ia fazer um atendimento diferenciado porque o cara tem mais dinheiro, é mais famoso. Pra mim, eu não faria. Eu sou a mesma pessoa com todo mundo. Eu sempre fui assim. Eu sempre sou assim até hoje. Então, quando eu entrei pra esse meio assim, artista, da galera famosa, no início foi muito legal, mas depois eu vi muita gente assim que meio que se acha porque é famoso. E aí eu falava assim, cara, o cara, ele não é um deus, ele é uma pessoa humana. Se acontecer alguma coisa com ele, ele tá morto. Assim, se ele, sabe, sofreu um acidente e tal, então por que ele se acha tanto? E eu não curto pessoas assim que elas se engrandecem muito por uma estabilidade dela financeira, porque ninguém é melhor do que ninguém por causa de uma estabilidade financeira. Você é legal se você tiver uma personalidade boa, tratar bem as pessoas. É o que eu penso. Então, assim, se o cara fosse escroto, eu falava assim, caraca, não tô nem aí pra ele. Eu que não vou ficar babando o ovo dele. Então, eu sempre fui assim. E aí, como atriz, que eu tive essa galera, assim, famosa, eu não fiquei babando o ovo de ninguém. Eu só falava assim, que se o cara me tratar bem, show. Se o cara não me tratar bem, eu não quero nunca mais ver ele. Então, dos famosos que eu peguei, só um que me frustrou um pouco, assim, porque, tipo, o sexo dele eu não curti, porque ele fez coisas assim que eu não achei bacana no sexo. Pode falar o nome dele? Não, Você dá vontade de saber, Dá não? vontade de saber o nomezinho, né? eu não posso, porque... Quase eu pergunto quem, aí ela fala as pontas. Não, os famosos que foram nas redes, assim, eu posso falar, porque Eu vou perguntar, o pessoal vou perguntar. já comentou Já quer em emendar outros isso, então? posts. Já vai perguntando, vamos Outros bem. Deixa eu te podcasts. perguntar, sobre o Rian, é verdade isso daí, não ou não? Então, aí vamos chegar a uma coisa mais atual, que foi o Rian. Foi o Rian, Porque antes, assim, de eu ser atriz, tinha acontecido gente famosa me chamar. Antes de eu ser atriz. Porque a pessoa me olhou num site e me chamou. Achou bonito e tal. Só que quando eu me tornei famosa,
é assim, os caras, pra me chamarem, eles, caraca, eu toquei punheta pra ela, agora eu quero ela pra mim. Então, assim, é diferente. Não é mais assim, eu vi ela no site, acabou, vou chamá-la. E aí, quando eu fiz o clipe do Rian, assim, ele, tipo, falou que curtia os meus filmes, a galera lá que é do meio dele também. E o meu nome, assim, também em alta. Então, assim, juntar tudo pra o clipe, tipo, estourar, ter muita visualização, foi um pouco de cada coisa. Na verdade, foi um pouco de cada coisa. Eu curto ela e eu quero, tipo, também... Dizer que eu peguei ela. Não, o sexo não. Tá. Quando você é chamada pra fazer um clipe com MC, ou você é a menina que topa ali fazer, que você já é modelo e você aceita, ou você é uma famosa que vai fazer um clipe. No caso, ele curtia meus filmes. E ao mesmo tempo é legal você chamar alguém que tá em alta. A hora do chaveco, a hora do chaveco. A hora do chaveco, depois que foi o clipe mesmo normal, no meio do clipe, ele tipo queria realizar o que ele queria, tipo, o sexo. Então foi essa parte assim que foi diferencial, porque a gente tava filmando. Foi uma filmagem assim duradoura, porque foi das 3 da tarde até 1h pouca da madrugada. Aí foi um ambiente de escola e depois um ambiente que era um casarão. E nesse casarão que rolou, porque no meio do clipe, no meio, vamos dizer assim, meio pro final, ele pegou e fez a proposta, assim, falou com o empresário dele, aí o empresário dele desenrolou e perguntou, você topa transar com ele? Parada, então? Aí eu já não posso dizer. Ah, não, é que você falou que conversou com o empresário, porque você tá fulano, ele tá ali pessoalmente com você, ele mesmo pode te jogar um chaveco, trocar ideia com você, chamar você pra conversar. Não precisa então... falar com o cara, ir lá e trocar ideia, mas tudo bem, entendi. Claro. Porque... né? Não dá pra falar. Foi que eu perdi? Não. Mas depois você assiste. Depois você assiste tudo o bagulho. E foi o cremosinho a parada, aconteceu mesmo? Mas o Rian foi assim, foi esse meio termo aí o clipe assim no meio pro final e aí a gente transou. Aí tipo, quando o pessoal viu que o clipe dele tava estourando muito, o pessoal de maldade, os haters, o pessoal invejoso aí da internet, vão lá e dão um strike. Aí ele tinha perdido o vídeo dele. Daí ele teve que embaçar uma parte que a gente não tava transando, a gente tava simulando sexo, porque foi tudo copiado num clipe que eles tinham visto e foi tudo assim, realizado exatamente com o clipe que eles viram e eles fizeram exatamente o mesmo clipe que nunca foi denunciado e nunca aconteceu nada. Acredito que não tenha sido um clipe de YouTube, mas tenha sido um clipe normal, eu nem perguntei. Não, o outro clipe é do YouTube também que eu vi, os dois clipes. O tá. original e o original dele, de YouTube? E é igualzinho. E o original não foi denunciado, mas a galera tipo, é muito má na internet, então eles vão lá e deram strike. Aí ele teve que embaçar a simulação de sexo e rolou depois o clipe normal, como de início ao final. Só que antes, no início a gente fazia o clipe normal, rolava tipo uma simulação de sexo e acabava tipo... o filho dele meio que aceitando no caso era eu, o Rian e o filho que eu não aceitava. E no final o filho acaba aceitando. Então, como o pessoal tinha dado esse strike, aí teve que cortar, mas o final do clipe foi a mesma coisa. Cortando ou não aquele sexo simulado, rolou. Aquela cena como se ele tivesse... Isso. Aí eles embaçaram. Aí depois voltou o canal dele e deixou rolar ali no YouTube normal e pronto. Mas foi engraçado porque a parte real mesmo, não tinha ninguém filmando, a parte real rolou de verdade. E, tipo, todo mundo esperando, a gente transando dentro do quarto. Tipo, mas isso foi onde? Foi no set de gravação? Foi. É porque, na verdade, o set de gravação é uma casa, um casarão, assim, enorme. E daí, tipo, ele, vamos lá, o empresário dele tinha desenrolado e pronto. Então, assim, espera só um pouquinho, gente, vamos lá. Tipo, eu quero fazer uma parada diferente. E foi isso. Foi exatamente isso. Então a gente transou e tal. Mas só que. Eu ia falar, gordinho bololô. Não foi muito demorado porque não tinha como. Então foi uma coisa mais rápida, mas foi bom. Só que. Vamos dizer assim que. Eu não aproveitei realmente o máximo por causa que não tinha um horário pra ficar ali. Então, assim, foi aquela coisa... Rapidinha. Mas foi gostosa. Então, foi isso. Aí, depois, ainda participei de revoada dele e tal. Revoada de putaria mesmo. Aí, depois, ele me chamou pra outra revoada que eu dei uma escapada. Não vai falar comendo não, tá bom? Eu tô tentando engolir com a balada. Evita esse bagulho, alguém vai falar que você não fala, que você quer falar, filho. Foi ele que... Era tipo um sorteio pra um fã. É esse daí que eu ia falar. Aí, esse fã, tipo, queria transar comigo. E aí a revoada foi num sítio, 40 minutos de São Paulo. E daí, tipo, vamos dizer que ali podia rolar tudo. Não tinha
Assim, Não tinha tempo. não tinha tempo. Aí eu fui nessa revoada. Outras meninas foram também. Eu falei, ai, que bom que eu não vou ficar sozinha com vários homens. Tem umas meninas pra me ajudarem aqui, porque eu não vou aguentar. Aí, tipo, foi uma revoada de todo mundo participando mesmo. Eu falei, nossa, meu, pelo menos as meninas estão me ajudando. Porque geralmente, quando eu tô assim em putaria, sobra pra mim. Eu faço mais tudo que todo mundo. E todo mundo fica só na bebida, só dançando e tal. E eu que tô lá, pá, pá. Então, nessa não, essa foi por igual. Então, as meninas, assim, fizeram acontecer, alopraram. O cara mesmo ganhador, que era pra transar comigo, nem transou Isso que eu comigo. falei. As garotas, tipo, capturaram ele, sequestraram ele, transaram com ele. Depois o garoto desmaiou de tanta cachaça que ele tinha bebido todas, assim. E o ele era garoto desmaiou. novão também, né? O moleque. Não, vou com o bagulho disso aí, eu vou beber nada, eu quero estar bem lúcido, saber tudo que eu vou fazer. E o moleque era novão também, né? É, Imagina. novo, mas ele aproveitou e depois ele desmaiou. Porque ele bebeu eu vi os muito. vídeos lá, os stories. Loucura. Eu falando de boca cheia, o cremosinho aconteceu mesmo? Isso daí ou é mentira? O cremosinho vai ter repeteco. Vai A ter gente tá se repeteco? falando pelo zap. É mesmo? Sim. Porque o cremosinho, quando eu entrei na mansão, eu não sabia, assim, exatamente o que era mansão. Aí depois que eu entendi que eram conteúdos digitais, YouTube, etc. E daí, tipo, eu não sabia quem era o cremosinho. Eu nunca sei quem é quem, realmente. Aí daí, tipo, eu falei, eu conheci primeiro o pau dele e depois ele. Porque o pau dele é grande? Dá pra ver assim de O longe? Toguro mostrou, assim, a foto do pau, assim, mostra a foto. Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, mas isso é tudo seu mesmo? Não parece. Ele tem um pinto grande mesmo? Nossa, 21. Caralho, ele sabe sentindo só de olhar, falando, acho que 12. O quê? Caralho, vai olhar o meu e falar, nem tem. Não tem nada, hein? Caralho, Bucho. aí tem 3 centímetros, né? Caralho. Foi uma surpresa, porque ele é tão magrinho, eu não sabia que ele tinha aquilo tudo. Enorme. Nossa, aí depois eu olhei a foto, olhei pra ele e falei, gente, meu, que bonito, hein? Aí eu falei, bonito assim, eu não tava nem olhando pra ele, eu tava olhando pra foto. Falei, caralho, meu, mó bonito mesmo. Agora pro Aí depois pau. eu olhei pra ele, aí ele, pô, tu sairia com ele mesmo, Elisa? Eu falei, por que não? E olhando pra foto. E ele tava na onde, isso aí? Ele tava na minha frente, é porque, tipo, ele é fã. Aí ele, pô, eu quero conhecer a Elisa. Aí daí, tipo, eu só topei pela foto. Eu olhei assim, eu falei, porra, vamos. Ah, eu quero. Tipo, aí foi assim. Então, o Toguro ficou até surpreso, assim, como é que eu aceitei tão rápido? Mas foi, eu olhei ali, eu falei, ih, nossa, meu, vou me fazer. Então, foi assim que, após várias gravações que eu tinha feito lá, aí a gente foi pro motel. Já era, tipo, de manhã já. Eu tinha gravado a madrugada toda, assim, até as 4h30 da madrugada eu tava gravando vídeo no YouTube. Aí, acabou ali, nós fomos pro motel. Quando a gente chegou no motel, eu já tava dormindo no carro, já assim. Você? Tipo, eu já tava cansada, já tava amanhecendo. Aí chegamos no motel, aí ele ficou olhando pra minha cara, ele, então vamos? Eu falei, lógico. Espera aí, aguarda na disciplina. Aí fui, fiz a minha chuca, me raspei, botei meus cremes e tal. Ele, caralho, Elisa, precisa disso tudo pra fuder? Eu falei, sim. Você vai comer meu cu limpinho e vai me pegar toda cheirosinha e é assim que vai rolar. Não vai ser assim, tipo, a gente do jeito que a gente tá, não. Eu vou ficar toda pronta e depois de estar pronta a gente vai. Então ele ficou ali numa paciência, assim. Aí depois, vamos dizer, meia hora depois, aí eu deixei rolar. Então já tava tudo preparado. A cozinha não ia sujar, não ia fazer feio e tal. Aí a Aí já gente pensou, transou. 1 hora se preparando, Duas o bagulho bombadinhas. durou 3 segundos. Nossa, não. Aí Meteu- se fosse tão rápido Imagina! assim, aí não teria graça nenhuma. Mas ele meteu. Ele meteu? Nossa, fez, aconteceu. Aí eu fiquei assim, nossa, e, tipo, curti pra caraca, porque a gente ficou, acho que 25 minutos transando. 25 a 30 minutos. Então, assim, foi muito gostoso. Aí Máquina. depois. Ele mete, Depois né? ele falou assim, eu preciso não sei pra onde. Mó caô, ele voltou pra mansão. Porque, tipo, transou e mete o pé, mais ou menos assim. Eu falei, cachorro, mas pode deixar que eu tava querendo só uma putaria, eu não tava querendo, tipo, que ele ficasse. Casar com ele. Eu tava só querendo a putaria, então. Ele tinha acabado de transar e Nem eu um dormi. cafunézinho, um bagulho, nada. Não, eu não queria, assim. Na Só verdade, queria meter. durante o sexo, ele foi bem carinhoso, sabe? Mas depois não rolou assim, vem, cafunézinho, vamos deitar de ladinho. Não. Ele falou que iria pra não sei que lugar de praia, que ele iria. Então louco, então psicológico. Aí eu já tava bem exausta também, que eu tava cheia de sono, eu Só dormi. dormiu. Aí quando eu acordei, tipo, eu falei, vou voltar lá pra mansão. Aí eu voltei, tava ele lá jogando sinuca. Eu falei, ué, você não ia pra não sei aonde? Aí ele ficou meio assim, sem graça e tal. Eu falei, pô, relaxa, meu, de boa. Aí, tipo, a gente começou a conversar normal. Eu fiz mais umas gravações lá. Aí acho que foi no dia seguinte que eu fui embora. Aí daí, tipo, foi bem gostoso. E eu curti bastante. Curti a galera da mansão, curti o Toguro, curti todo mundo. Você conheceu o Toguro As como, ideias Elisa? deles. Já me dando isso aí. Então, o Toguro foi no primeiro dia, porque quanto mais comentários
no Instagram, quem que vocês querem que esteja aqui na mansão? Olha, todo mundo fala O público chama, o Toguro chama, então todo mundo comentava Elisações. Aí daí, tipo, num vídeo, no primeiro vídeo que eu vi do Toguro, o pessoal mostrando, ele tava falando assim, meu, quem é essa Elisações? Não sei quem é essa Elisações que o pessoal fala. E ele tava falando assim. Aí depois apareceu ele só falando, não sei quem é, mas o público tá pedindo. Sabe o caramba que não sabia. Não, aí o pessoal falou, cara, vai lá. Que não sabe. Vai lá porque, tipo, você vai curtir. Aí eu fui. Aí quando eu fui mesmo assim, eu falei, caraca, meu, cheio de digital influencer, MC, não sei quem, um monte de mulher bonita, tal. E assim, eu achei bem legal, assim, achei a visão dele, a ideia dele legal. Ele é bem Não ficou com focado. beleza? Não fiquei com Toguro, tipo. De beijo, só de beijo mesmo. Dá um Não. beijinho, bagulho, nada. É porque eu acho que o Toguro é bem experiente, assim, já na putaria. Então acho que ele não fica assim, vou pegar meu sonho de consumir atriz pornô. Porque pra muitos, atriz pornô é tipo, nossa, meu, atriz pornô. Mas pra gente, assim, acho que ele já fez, aconteceu, eu não sei. Você tem essa brisa? Não, você não. Existe um fetiche. Só que da parte dele, não. Existe um foco. Antes de tudo, existe um foco. A ideia é dele. Depois a putaria. Como eu acredito que sejam. Ele sempre cercado de muitas meninas bonitas e tal, ele não fica naquela sede. Porque ele tá acostumado. Então, assim, ele foi de boa mesmo. Então, a primeira vez eu olhei, falei, caraca, meu, mó bonitão. Aí daí, tipo, depois. Eu falei, pô, mas eu só vou falar com ele se ele falar comigo. Se ele não falar, eu não vou falar. Aí daí. Bonitão? Porque, tipo, cara de mal, sabe? Maldoso, forte. Parece forte. que pega, Forte, tem forte. pegada. Gostoso. Porque às vezes o bonitão mesmo não faz muito. Então o lógico. estilo dele era mais aquela coisa assim, pô, ele deve pegar. Fecha a porta do cara. Só pra fazer. Foi só pra fazer a graça pro cara. Só precisa chamar ele de bonito. Toguro, você é lindo, gostoso. Nossa, é bem-vindo aqui, mano. Só pra fazer Na graça. verdade, ele não é. Não é, na verdade. Hã? Mas é bem-vindo aqui. Não, mas vou te falar. Viado. Vou te falar, assim, a curiosidade de conhecer ele sem ser ele como o dono ali da mansão, eu tive. Só que, como eu falo, se a pessoa não falar nada, eu não vou falar. Então, assim. Indiretinha, sentindo aqui que um bagulho, você tá sentindo essa indiretinha? Daí, tipo assim, ele só falava normal e pronto. Eu falei, então não vou falar nada, não. Aí depois eu fui junto com o Dread Hot. Vamos dizer que eu acho que eu fui 2 vezes. A terceira foi com a Dread. E depois a quarta foi agora. Aí nessa que eu fui agora, ele ainda chegou, tipo, me morder assim no braço, falar que ele tem essas pegadas assim, tipo, mais fortes e tal. Aí eu, pô, acho que hoje vai rolar. Eu ainda pensei. Aí a gente foi pra balada e não rolou. Tipo, ele ficou curtindo lá a balada, tal, não sei o que, e acabou rolando com... Acabou que rolou com um menino que tinha acabado de perder a virgindade lá na mansão e ele falou... O menino gordinho lá, qual é o nome dele? Tcholão. Como? Tcholão. Tcholão. Você ficou com o menino mesmo? Então, eu não sou de beber. E como eu tava meio travada ali, porque eu já não frequentava balada há um tempo, eu falei, cara, eu tô travadona, geral tá dançando aqui zoando, eu tô travada. Eu não sou assim. Porque não é a minha pessoa. Eu sempre fui uma pessoa de zoar pra caraca. E sem precisar beber pra me soltar. Só que sem o costume habitual de balada, acabou que eu fiquei travadona. Aí as meninas lá, champanhe, gin. Era gin. Aí daí elas bebendo e tal, elas, pô, bebe aí, Elis. Eu, tá, vou beber. Eu não curto. Só que aí, tipo, eu bebi um pouco, já comecei a me soltar. Aí nisso que eu comecei a me soltar, ele tava do meu lado. Aí eu comecei a dançar e, tipo, ele ia atrás. Aí começou a rolar. Mas assim, rolar por rolar. Eu não falei assim, caraca, eu faço questão de dar pra ele. Não. Foi na balada? Rolou. Natural. Foi na balada? Não. Tá. Acabou que rolou que a gente nos beijamos. Eu já tava meio alta, assim, porque qualquer coisa me deixa alta. Aí depois teve o Pitbull, né? Que é o menino do Rio de Janeiro, um MC Pitbull. Aí daí nós nos beijamos. Aí depois teve uma menina lá que canta lá, que nós nos beijamos também. Eu beijei a menina e tal. Aí depois umas meninas lá se pegaram. Nossa, tipo, rolou umas paradas assim. Eu fiquei assim, caralho, meu, gostoso isso. Não sabia que essas meninas se pegavam, não. Não sabia. Aí eu falei, nossa, meu, aí tá. Aí acabou a balada. A gente foi embora. Aí a gente caminhou. Tipo, eu tinha parado de beber quando eu percebi que eu tava tonta. Só que até eu caminhar, eu senti que a tontura tinha voltado de novo. Falei, nossa, eu parado, eu pensei que tivesse passado o efeito do álcool, mas não passou. Eu tô caminhando, eu tô me sentindo um pouco zonza. Eu falei, nossa, só o fato de andar tá me deixando meio zonza, mas eu vou ficar de boa, assim. Aí eu fui até o carro do Toguro, e depois fui até a casa dele. Aí, tipo, eu falei, pô, eu vou tomar um banho. Aí eu fui tomar um banho.
Aí depois que acabamos de tomar banho... também, não? Não. Ah, tá. O moleque lá, menino, vai logo, meu Deus. Não, assim, porque, pô, tava Toguro, tinha 2 meninas lourinhas lá, tinha o MC que tinha cantado, tava o Bruno diferente. Aí, tipo assim, até eu pegar e falar, calma aí que eu vou pros meus preparos, eu fico às vezes envergonhada. Então, eu falei, vai ser o basicão mesmo, só na frente. Então, assim, aí eu fui dormir no quarto, sendo que nesse mesmo dia eu tinha feito a proposta, através de um diretor, de fazer uma cena de sexo com o Bruno diferente. Aí acabou que não rolou só uma entrevista e um sexo oral. E aí depois o Toguro, pô, tipo, você, Bruno, quando você fizer essas paradas diferentes, me avisa. Aí ele chegou a comentar antes dessa balada. Só que depois, vamos dizer que o próprio Toguro virou o diretor. Tipo, uma coisa que ele pediu pra ser avisado, que era tipo o Bruno participar de quase um sexo, Bruno diferente, acabou que ele foi o próprio diretor ali da situação. Por quê? Ele me coloca, tipo, eu numa cama, ele falou, tá liberado, pode transar com a Elisa e tal, depois você volta pra mansão. Aí o MC deitado na outra cama e o Bruno, que foi tipo o diretor ali de filmagem, ali do lado. Aí o que aconteceu? A gente começou a transar. Aí daqui a pouco o Bruno tá lá, porque o Toguro gosta de ver. Ele pediu pra fazer chamada de vídeo quando eu tava transando com o Cremosinho. Aí eu falei, não, faz não, que eu não quero mostrar sexo pra ninguém. Eu quero ficar só eu e você. Eu posso ser Elisa Sanches, mas aqui eu quero ser só eu e você. Eu não quero expor. Eu quero só a gente transar e acabou. Aí a gente não fez a chamada de vídeo, mas ele gosta de ver. Aí o que aconteceu? fetiche, Ele bagulho? falou pro Bruno pra filmar. Será que é Um fetichinho de ver a menina transando com outro cara? Você Porque o pessoal gosta de ver as putarias assim, né? Eu mesma gosto de ver as pessoas transando. Só X-vídeos. Eu prefiro ver o real do que ver cena. Então, assim, Né? se for um real ali, eu curto muito mais do que ver o filme. Aí, no final, quem apareceu ali pra filmar? Esse Bruno. E aí, o Toguro tinha pedido pra ele filmar. Eu não sabia, assim, pra depois mostrar pra ele. Aí, sem querer, uma coisa que eu queria, tipo, pro meu canal, pro meu Xvideos, acabou indo pro close lá do Toguro. Eu falei, caralho, tipo, o Bruno filmou. E aí, nessa que o Bruno filmou, virou uma cena. Virou um sexo amador. Mas virou. Então, no final, foi pro close do Toguro. Tipo, foi gostoso, porque, tipo, eu curti transar com o menino, mesmo ele sendo inexperiente. E depois, assim, no dia seguinte, eu fui, me arrumei, fui pro Rio. Ele pagou a passagem de avião, o Toguro. E foi, assim, mas foi de uma forma natural. Sem eu saber depois que seriam expostas em plataformas, como foi no Close Friends. Aí ficou no YouTube, ó, querem ver o restante? Acesse meu Close. Eu falei, caralho. Mas ganhou um dinheirinho aí. Ele te deu dinheirinho, não, ganhou um dinheirão. Mas aí ele te deu o conteúdo também? Você tem um vídeo? Eu acho que eu vou pedir, mas eu tô com vergonha de pedir. Toguro, dá um vídeo pra ela, Agora, pelo amor de Deus. pedido cara. tá aí, Toguro. Nossa, o vídeo tá aqui. Mas eu ó. sou envergonhada, mas assim... Tá pedido, sou. Tá pedido o vídeo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você considera, por exemplo, assim, cara, mas esse sexo aqui foi um sexo bom? Tipo assim, como você dá uma nota, assim, isso aqui foi top, isso aqui foi bom, isso aqui foi mais ou menos? Sem gira, natural. O cara tem Por que, favor. tipo... Um sexo bom é o cara que consegue segurar. E ele faz exatamente o que você tá curtindo. Se ele tá vendo que você tá curtindo socada, dê socada. Se ele, tipo, tá vendo que você tá travada numa coisa que ele esteja fazendo, ele continua fazendo, não é um sexo bom. Tipo, o sexo bom nem sempre é um sexo hard. É um sexo que o cara percebe o que você quer naquele dia. Então, se você tiver com tesão, assim, tipo, soca, faz, acontece, alopra, e o cara percebe isso, eu vou estar satisfeita. Se eu tiver num dia que eu tô mais de boa e o cara ficar ali na maciota, me satisfaz. Então, é a análise do cara na menina. Ver o seu dia, como você tá. Então, foi mais ou menos... Então é mais ou menos isso que me deixa... É um sexo satisfeito pra mim, pra minha pessoa. Deve ser meio responsável. E tipo assim, chega uns caras querendo te dar ideia, mas sem bagulho de programa, sem bagulho de filme, sem bagulho de fama. Tipo, só assim, vou dar uma ideia como dar ideia em qualquer outra mina? Tem. Só que a maioria, hoje, como eu sou muito conhecida, os caras, tipo, acham que eu sou muito rica. Então vem muito cara querer colar assim, pô, ela vai me bancar. Sério? Os caras que chegam assim, sabe? Tem muito. Valeu, Nossa, valeu. ainda mais se eu for numa balada, tem vários caras assim. Caraca, meu, ela é conhecida, eu vou tirar um pouquinho do que ela puder, ou a fama dela pra eu ser conhecido. Nossa, será que os caras pensam assim? pensa, Acho que os pensa, caras não pensa, pensam assim, pensa. tipo assim, eu não vou desenrolar nunca. Não adianta eu nem chegar que eu não vou desenrolar. Tem Será? os caras de coração puro, mas a maioria é muito maldosa. Então, assim, Homem é tudo maldoso, homem. na verdade, assim, se for só a parte putaria e eu tiver com vontade, pode rolar. Se eu não tiver com vontade, tipo, eu vou só curtir ali o lugar.
Na maioria das baladas que eu fui, foi só curtição. E pra rolar uma parada ali, tipo, sexo mesmo, é a hora que eu tô afim. Não é porque o cara chegou assim. Aconteceu lá na mansão, né? Que, tipo, não tava premeditado e tal. E aconteceu assim, sabe? Só que, na maioria das vezes, eu tenho que estar com vontade pra topar. Então, assim, eu falo, pô, hoje eu tô com vontade. Aí pode rolar. Mas desde que o cara depois não fique impedindo de eu trabalhar. Porque se eu tô curtindo meu trabalho, eu não vou querer que a pessoa impeça. Então eu vou querer terminar meu trabalho, eu vou querer fazer e o cara vai ter que entender. Se ele não entender, fica só na putaria, fica só no sexo, cada um pro seu lado. Então pra eu topar, o cara tem que ter uma cabeça aberta e eu tenho que estar com vontade. Aí vai dar certo ou não. Vai de momento. Mas eu não vou querer ninguém me controlando. Eu não vou querer depois o cara se colar por interesse, eu não vou querer nada. Eu vou querer o real daquilo. Se eu ver que não tem nada a ver com o real, eu vou falar, ih, mete o pé, porque eu não vou querer ficar bancando ninguém. Já fiz muito isso na minha vida. Não quero mais isso mais não, porque foi muita inocência da minha parte. Hoje em dia, quem manda sou eu, né? Vamos dizer assim. Então Você que lute. eu quero sexo, que seja sexo. Eu quero uma parada diferente, um carinho, tal, que seja carinho. diferente. Mas não o cara querer me enrolar, porque isso aí ele não vai conseguir. Você já tá bem mais ligeira. Você tem vontade de casar, ô Elisa? Então, eu tava nesses momentos assim agora, porque eu tava muito cansada, meu. Eu falei, pô, acho que eu já fiz tudo. E eu vou parar. Eu vou pra uma cidade pacata mais tranquila, tipo Minas, que eu sempre curti muito Minas. Eu vou parar, vou trabalhar com comércio, vou fazer trabalhar num negócio meu. Então, tava com esses projetos, assim. Eu falei, pô, eu já dei o que tinha que dar e tal, pelo cansaço de viagens. Ah, que é o que você falou lá no começo da parada. Foi. Né? Então, eu falei, eu quero ficar de boa. Só que tem uma coisa em mim que é uma coisa, tipo, que ressurge do nada, que é a putaria. Assim, quando eu penso que a putaria tá acabando, eu tô tranquilona. Dá Acontece vontade. uma coisa, eu falo assim, caralho, meu. Tipo, vem uma parada que me satisfaz muito, que é o tesão, sabe? Então, eu tava pensando assim, antes de fazer a cena de hoje, em parar, em casar e ter uma vida, tipo, de boa. E não usar mais a imagem da Elisa Sanches pra ser conhecida, e sim a imagem de eu mesma. Uma vida ali tranquilinha, um maridinho e tal. Só que depois que eu fiz a cena de hoje, que foi uma cena muito gostosa, que eu, tipo, curti pra caraca, eu falei, cara, Vou parar porra nenhuma. por que eu vou parar a putaria se eu gosto tanto? Eu vou continuar. Então, assim, se eu conhecer um cara que eu me sinta muito bem, pode ser que realmente eu pare e, tipo, fale assim, cara, vai valer a pena. Mas como eu não tô com ninguém oficialmente, eu tô sendo levada. O que rolar, rolou. Então, vamos dizer que sem o meu projeto, tô cansada e fadigada e que não aguento mais, não existe, tipo, um parar por um cara. Existe um continuar, porque viver, realmente né? eu tô curtindo e acabou, sabe? Então, assim, depois da cena de hoje eu falei, cara, não, eu vou curtir mais, porque realmente esse meio me satisfaz. Mas se eu quisesse financeiramente falando, eu não precisava mais do meio. Eu poderia realmente ter o negócio e parar com tudo. Mas só que eu ainda percebi que eu ainda quero ficar um pouco mais nessa putaria, assim. Porque é tipo, é mais o prazer do que o dinheiro. Porque o dinheiro vem tão rápido, tão fácil, que você já não fica assim, caralho, eu quero ficar mais rica. Porque vem muito rápido, muito rápido. Você ganha dinheiro mole. Então, assim, pra eu estar realmente querendo continuar, eu tenho que estar com tesão. Se eu não tiver com tesão, Aí você para. não adianta eu ganhar todo final do mês ganhar X. Eu vou falar, não faz nem diferença esse dinheiro. Não tem mais graça ganhar esse dinheiro. Aí daí, tipo, o que me deixa nesse meio mesmo é o tesão de verdade. A consequência vai vir, que é o dinheiro, sim. Mas não é o que me supre. O que me supre tá nesse meio de verdade é o tesão. Acho que ainda nessa linha aqui, pra gente finalizar, tem uma pergunta. Você falou em relação a dinheiro, que não te move tanto. Se você hoje pudesse fazer um desejo, um único desejo, assim, isso, e eu tava realizado, que você escolheria o quê? Desejo financeiro ou desejo Não, de vida? desejo de vida. Pode ser financeiro como não. Um único pedido, gênio da lâmpada agora. Aladim. Então, vamos dizer que quando eu tô vivendo a putaria, o meu desejo é continuar na putaria. Quando eu não tô vivendo esse tesão todo, o meu desejo é ter minha vida simples de novo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tô na balança. Porque eu não posso falar uma coisa se eu Tem perco... dois polos, né? se eu perco o foco. Eu tô focada numa e, de repente, a outra coisa acentua novamente, então eu fico sem... isso aí que vai me deixar de boa. Porque eu sou uma pessoa que eu mudo muito, assim. Passa um tempo, já muda de ideia, já quer... Mudo rápido, mudo muito rápido. Deixa eu Assim. perguntar isso, eu não sei se é verdade ou não. A diferença foi na festa da Anitta ou não tem nada a ver? Fui na casa da Anitta com o MC Kevin.
Nossa. É. Você pode contar como foi esse rolê? Não, foi penetra mesmo. Foi na Picadilha, foi? Foi na Picadilha. É porque antes da doutora Deolane, assim, eu conheci ele marcando um programa. E ele, o MC Ig, o MC Maneirinho, só que o MC Maneirinho não tava junto. O MC Maneirinho eu conheci na balada, porque se você for no Rio, na balada Vitrine, todos os famosos estão lá. E aí, quem eu conheci? O Maneirinho. Ele tava lá na balada, tirou uma foto comigo e tal. Aí tirou o MC Kevin e o MC Maneirinho nesse dia, foto juntas, assim. Eu tenho até hoje essa foto. Com você? É. Uhum. Só que saí, tipo assim, eu não queria mostrar pra ninguém que eu tive uma foto com o Kevin e tal. Eu lembro que eu acho que eu cheguei a postar numa rede, assim, mas é porque ele não tinha compromisso com ninguém. Ele era solteiro, né? Sim, 2019, maio de 2019. Então, aconteceu, ele me contratou e queria curtir o Rio, zoar, fazer acontecer. Aí eu tava muito cansada nesse dia, eu falei pro meu taxista, eu olhei pra cara dele e falei, caraca, meu, vou ter que ir pra Vitrine, vou ter que me arrumar. Lá o pessoal só anda arrumada, eu não quero me arrumar, não quero ficar botando maquiagem, etc. Eu quero ser eu sou muito assim, eu sou muito real, assim. Então eu falei, ai, todo mundo ostentando, não é balada pra mim. Eu pensei assim. Aí daí, tipo, eu tinha que fazer isso tudo. Aí meu taxista falou assim, não, Elisa, você vai se arrumar. Bota uma roupa diferente e vamos lá que eu vou te levar. Eu falei, tá. Então tá. Aí eu botei uma sainha, botei um salto, nem botei maquiagem e fui do jeito que eu tava. Sendo que quando eu cheguei na balada, aí eu encontrei com ele me tratou super bem. E tava assim, loucão, assim, só que ele é uma pessoa muito, ao mesmo tempo loucão, mas ao mesmo tempo muito simpático. Aí daí, tipo, ele aloprou, assim, a gente dança, aí tava um pagode lá tocando, a gente ficou no camarote. Aí depois, assim, a gente dançou um funk. Aí depois ele pegou e falou, vamos embora pra casa da Anitta. Eu falei, que Anitta? A que eu tô pensando? Ele a casa da Anitta, vai ter uma after lá. Eu falei, caralho, meu, já vou na casa da Anitta assim. Do nada, bora. Falei, Nada, que bom, né? E aí tô na casa da Anitta. do nada. Nossa, aí tá. Aí sendo que eu falei, pô, então beleza. Eu falei assim, como se fosse uma coisa super de boa. Eu falei, pô, vamos lá, tranquilão. Aí depois por dentro eu falei, caralho, meu casa da Anitta, que isso, não acredito. E na frente dele, não, de boa, vamos lá. Normal. Aí tá, aí nesse dia foi eu, a ex dele que tava lá, que era uma menina lá que tava toda hora brigando com ele. Eu falei, caraca, o cara é loucão, meu. Ele me contrata, a ex dele tá junto, o MC tá, a ex do MC tá junto, o empresário dele. Tipo, eu não sei o que os caras querem. Tipo, como é que os caras levam um ex pra, tipo, uma putaria? Tipo, eu não entendo isso. Eu não sei, assim. Aí, tipo, a ex dele ficava esculachando ele. Pô, Kevin, você tem que pagar, só pagando que você consegue comer puta. Esculachando ele na minha frente. Falei, caralho. Aí ela assim, ó, nada pessoal contra você, discussão nossa, tal, não sei o quê. E ele, tipo assim, engrandecido, assim, tipo, ela esculachando ele sabe, engrandecido assim mesmo. Aí daí eu falei, bom, deixa eles desenrolarem. Aí depois foi geral pra lá. Sendo quando o geral chegou lá, ele não estava convidado e eu não sabia. Por isso que eu topei. Aí ele só chegou pro porteiro e falou, pô, MC Kevin, aquela voz dele grossa, assim. Aí daí, tipo, o porteiro falou, acho que foi a própria Anitta que atendeu, falou assim, cara, eu não conheço nenhum Kevin, pode mandar embora. Ela falou assim, exatamente assim. Nossa. Aí, tipo, olhei pra cara dele assim, aí ele, tipo, ficou sem gração. Nossa. Aí, tipo, ele pegou assim, bateu assim na porta da Uber, assim, caralho, sei lá o que ele falou, não lembro o que ele falou. Aí ele falou assim, eu vou dar meu jeito. Aí foi, ligou pro empresário dele, pô, eu quero entrar, que não sei o que não sei o que lá. Vê o que você pode fazer. O empresário dele rapidinho resolveu o problema, falou que a gente tava numa lista que a gente nem tava. De um cara que ele foi empresário também, que estava lá, que é o melhor amigo da Anitta. Aí daqui a pouco o porteiro falou assim, vocês estão na lista desse cara? Eu não posso falar o cara, porque o cara é conhecido também. Aí falou, sim, a gente tá na lista dele, então geral pode entrar. Então todo mundo entrou. Eu falei, nossa, tão fácil. O empresário resolveu assim. Puta casa monstra? É, tipo, o condomínio das mansões lá no Rio é um condomínio, tipo, só de casarão, assim, tipo, acima de 5 milhões cada casa lá. Uma casa absurda, né? É, Não, sem Guilherme, muros. Uma casa velha lá. Que Guanás, cara. Hora de Guanás. Nossa, meu, casa acima de 5 milhões, Então sem você tava na muro. lista do Neymar do negócio. Então, era uma lista top, porque mansão é mansão. A condomínio das mansões são mansões mesmo. Então eu cheguei e falei, caraca, meu, uma porta assim enorme, Chegou a trocar segurança ideia com ela, grandão. nada? Não, Você viu porque ela? eu vi, mas eu tava com vergonha. E eu uso lente, a sorte que eu não tava com lente, que eu falei, cara, meu, eu tô numa festa que eu não fui convidada, daqui a pouco ela vai que ver meu filme e mande eu embora. Aí eu falei, ainda bem que eu não tô enxergando ninguém, meu. Porque se eu ver vergonha mesmo, né? os Vergonha, famosos que estão caralho. aqui, se eu ver Tem os que famosos que firmar. estão aqui, eu vou ficar muito sem graça, porque eu não tô convidada a hora que ela quiser, ela Tinha pode muita mandar gente embora. lá famosa? Tinha só gente famosa. Tipo,
Aline Riscado, tinha um jogador do Barcelona, na época que ela pegava o Medina, aí tinha... Não tinha ninguém, né, velho? Não tinha ninguém, tá pra... Caralho, tava sem Tinha convidado. o Nego do Borel. Aí tava todo mundo. Sendo que eu sem lente, eu nem enxerguei ninguém. O Nego do Borel me deu tequila, eu nem sabia que era Nego do Borel. E depois as garotas, caralho, Mas a o galera Nego te do Borel te conhecia? deu tequila. Então, Todos os caras te conheciam, Elisa, não vem não. eu tava doida pra dançar, porque eu sempre curti dançar. Então eu falei assim, cara, mas eu não fui convidada, eu não vou começar a dançar. Daí eu fiquei conversando com o empresário dele, disfarçando. Eu falei, e o Kevin lá, tipo, desenrolando só trabalho. Pá. Eu falei, caraca, ele tá loucão, mas pra fazer trabalho ele não tá loucão. Aí tava lá desenrolando vários trabalhos e tal. Aí nisso eu conversando com o empresário dele. Pá, conversa vai, conversa, falando várias coisas e tal. Aí depois as garotas também contando algumas coisas delas e tal. A ex do MC Ig falando, pô, Elisa, de boa, você é mal maneira, a gente não tem nada contra você, contra o seu trabalho, de boaça mesmo. Aí eu falei, pô, legal, né? Aí depois eu fui no banheiro com a ex dele. Aí a gente ficou numa filinha ali. Quando a gente tava na filinha, aí a gente tava falando da Anitta. Eu não lembro o que eu tava falando da Anitta, que quem surgiu na nossa frente, assim, saindo Ela. de um quarto, sei lá de onde que ela tava saindo, a própria. Aí ela olhou bem pra minha cara, assim, tipo, ela fixou os olhos em mim, ela olhou pra minha cara e ela falou assim, olá. Aí eu olhei pra cara dela assim, caralho, meu, tipo... Aí eu fiquei assim, muito sem graça, eu não sabia pra onde que eu Você olhava. imaginou que ela ia falar o quê? Não, na verdade, assim, eu tava errada, então eu achava que de repente ela falasse assim, cara... Conhecer, alguma coisa assim. Senhora, velho. Nossa. como que você tá nessa lista, meu? Tipo, enfim, eu pensei que fosse coisa assim na do cabeça tipo... dela, ela, tipo, cagando, tá ligado? Tipo, beleza, oi, tudo bem? Às vezes ela tava bem louca também. Às vezes tava chapado, tipo, oi, tudo bem, vou lá. Então, né, tipo, vi algumas coisas ali. Você viu umas paradas? Vi, mas assim, lá não pode ser filmado nada, lá tudo... Entrou, segurança fala, ó, guarda o celular, desliga, não pode ser filmado nada. Mas rolou, tipo, umas coisinhas ali, No não podcast sexo. pode ser falado, hein? Não sexo, mas beijos, né, beijos, assim, Mas o quê? beijos. Não, assim, eu não beijei. Ela, então Ela assim... beijando as pessoas? Aí daí eu falei, caraca, ela gosta de verdade, meu. Ela gosta muito mesmo. Mas porque ela tava beijando várias pessoas, não era só uma, não? Aí eu já não sei se posso falar isso, né? Aí já complica um pouco. Mas o namorado oficial ali naquele momento era acho que era o Medina. Não sei se era namorado oficial ou era só um peguete, eu não sei, assim. Talvez era um peguete, então ali era oficial mesmo. Mas eu achei mó legal, porque ela, tipo, ela tem a personalidade muito forte. Ela quer fazer, ela faz, ela não tá nem pra nada. Ela é inteligente, Ela, tipo, ela se diverte e ela ainda ganha muito dinheiro. Ela é muito safa, muito inteligente, então eu admiro muito ela. Então foi isso. Vamos dizer que foi um momento assim que eu não imaginava que fosse acontecer. Aconteceu e depois eu fui pra o teste ali do Kevin. Acabou aquilo tudo, a gente foi pra o hotel que ele tava hospedado. Aí depois ele falou assim, pode chamar o Ig, que não sei o quê. Aí eu tipo assim, eu tava muito cansada. Eu não iria querer transar com um monte. Então assim, quando a gente começou a transar... Eu já não tava nem olhando pra cara do Ig. Aí já não tava olhando nem pra cara de ninguém, porque ele falou, pô, pode rolar com não sei quem, não sei nem o nome dos caras, assim. Aí mas eu não tava com vontade. Eu queria só ele, porque eu já tava muito cansada. Então, tipo, eu fiquei transando com ele. E transando com ele, só com ele. Depois eu fiquei só olhando pra ele e falei, tomara que todo mundo muito perto daqui. Aí o Ig falou que ia voltar e não voltou. Aí outras pessoas que estavam ali não voltaram. Geral saiu e ficou só eu e ele. Aí nisso, meu, ele transou pra caraca, meu, muito, muito, muito pausudo mesmo, pau dele enorme, gostoso, mete pra caraca, assim, fazia, acontecia, o cara, ele foi muito bom, assim, Nelson, magrinho, Só eu que meto mal? Eu tô aqui pensando, ela faz um magrinho pausudo, igual o cremosinho, magrinho pausudo, então eu falei, caralho, aí tipo assim, teve uma hora que eu já tava muito cansada, que eu falei, pô, quando eu tô muito cansada eu gosto de revezar. Mas cadê minha maldita Xuca que não tá aqui pra eu fazer, pra poder revezar os braquinhos, que eu já tô ficando ardida. Aí eu, pô, meu, não tem como fazer Xuca aqui, minha buceta já não tá mais aguentando, já tá ardendo mesmo. Aí eu peguei e perguntei pra ele assim, tipo, sem querer, eu não costumo fazer isso assim, mas eu perguntei, Kevin, tu usa alguma paradinha? Aí ele assim, porque tipo, ele não gozava. E ele é milhão. Pô, meu, frenético, metia gostoso mesmo. Então assim, aí eu olhei pra cara dele, perguntei, aí ele falou assim, eu usei bala. Aí eu peguei assim, eu sem querer, eu falei assim, caralho, meu. Eu olhei pra cara dele e falei assim, agora tá explicado. Eu falei assim. Só que eu falei sem querer. Tipo, eu não falei assim, tipo, querendo
interromper nada, mas eu falei, agora tá explicado assim. Eu falei assim, agora tá explicado assim, é fácil. Eu falei dessa forma. Tá. Mas eu não queria parar, eu não queria, tipo, foi uma coisa sem querer, porque eu tava muito ardida mesmo, já não tava mais... Eu tava assim, cara, tipo, eu já não tava aguentando, assim, né? Porque eu revezo, quando eu tô cansada na frente, eu vou atrás, aí vai revezando e fica mais fácil pra mim. Se tá ardido na frente, aproveita atrás, ardeu atrás, volta pra frente. E não tinha o que fazer, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Que não tem mais o que fazer. Aí quando eu falei assim pra ele, tipo, tava no efeito da bala, então deu uma leve bad. Aí daí ele olhou pra minha cara, tipo assim, murchou. Aí ele meteu um pouquinho, o pai gozou. Aí nisso que ele gozou, assim, ele deitou e tal. Aí ficou assim, meio chateado comigo, porque eu fiz esse comentário, mas não foi por querer. Aí depois eu deitei, aí tipo, não lembro o que eu falei, aí eu dormi um pouquinho, acordei, peguei o dinheiro e falei assim, pô, eu vou embora, tal, não sei o quê. E aí eu fui, assim, tal, mas eu fiquei, assim, sem graça, que eu falei assim, cara, eu acho que ele não curtiu essa minha frase, não, porque, tipo, ele tava uma coisa, agora ele tá outra. Aí eu fui embora, assim, tipo, eu não gosto de fazer isso, assim, tipo, o cara, de repente, curtir e depois ele ficar assim, pô, a garota, tipo, cortou mal barato. Mas é porque realmente não tava aguentando mesmo. Então, assim, a gente ficou 2 horas transando na frente, 2 horas, eu já não tava assim. 1h30, eu acho, eu acredito. Frenético. Uhum. Caralho. Que bala é essa, cara? Que isso, cara? Nossa, dá só um pouco, metadinha da metadinha. Já tá o suficiente, que já. Isso, 1h30 meti, ó, 1h30, já meti, já dormi, já comi uma pizza de 10. Mas olha. Parabéns, Kevin. Mas foi Nossa, isso. Piada aí, pelo amor de Deus. Aí foi isso. Então, assim, acabou que depois eu lembro que eu tinha mandado um direct pra ele, depois de um tempo, atualizando meu zap. E foi assim que a doutora Deolane descobriu. Aí foi por isso que ela pegou no meu pé. Por causa de um direct que eu mandei pra ele, enquanto ela não estava com ele, que foi a época de maio de 2019, eu mandei, ó, Kevin, que era o mesmo Instagram 2019 até o ano de 2021. Aí eu coloquei assim, Kevin, esse é meu atual WhatsApp. Aí eu mandei assim, um direct. Aí ela viu. Ela viu, aí eu não sabia por que ela não gostava de mim. Eu não sabia que foi pelo direct, mas esse direct foi antes dela, não foi. Tanto que quando eu vi o Kevin no clipe do MC Rian, que ele tava lá participando, o Kevin foi de boaça. Ele, tipo, lá fumando lá o haxixe e tal, aquela voz grossa de não, beleza, aquela coisa assim dele. Mas ele zoeira, assim, sabe? Mas ele não falou putaria. Ele ficou de boaça mesmo no clipe do Rian. E depois eu vi a última vez ele na Mansão Maromba, ele também de boaça, ele não falou putaria nenhuma. E nem eu também fiquei de putaria assim pro lado dele. Aí ele ainda falou, eu sou casado e tal, ele falou dela. Ou seja, em nenhum momento ele foi assim, desleal a ela, assim. Então eu vi que ele, tipo, tinha virado uma outra pessoa, assim, que ele... A fase putão dele, vamos dizer que foi antes, ou até de repente durante, se ele teve caso com uma outra menina, assim, pegou uma menina de programa, eu já não sei a vida particular deles. Mas eu percebi, pelo menos comigo, ele tava de boaça. Então foi. Aí foi daí que depois eu fiz a Mansão Maromba e fui responder um cast. E foi daí que eu descobri que esse cast, assim, tipo, fez eu virar, tipo, como é que o pessoal fala? Biscoito, acho que é. Biscoiteira. Biscoiteira. Eu nem sabia que existia esse termo. O que é biscoiteira, gente? Lá no Rio ninguém fala biscoiteira. Então foi assim, foi uma coisa sem querer. Tipo, num cast não planejado, as meninas perguntaram quem eu curtia. Eu falei que eu curtia alguém que eu conhecia, que foi o Kevin. Ah, Elisa, você escolhe quem? Kevin, Gustavo Lima ou Wesley Safadão? Eu falei Kevin, porque foi um cara que eu conhecia. Os caras são bonitos, o Wesley, Gustavo, são, mas eu conhecia ele. Eu falei, pô, eu pegaria o Kevin... não sei o que com não sei quem e passaria não sei o que lá. Era uma coisa assim, quem você pegaria, quem você... Pega, passa e pensa, né? Foi mais ou menos isso. Então eu falei, sem querer. Aí daqui a pouco, assim, do nada, eu tô fazendo um show lá, não sei aonde, acho que era Saquarema, no Rio, aí chega o vídeo, assim, a Deolane falando assim, a doutora Deolane. Aí, mó biscoiteira, talarica, que não sei o que e tal. Eu falei assim, calma aí, volta tudo, volta a fita toda, o que aconteceu? Aí depois eu falei assim, gente, eu respondi só um cast até aí. Se eu tive um lance com ele ou não, qual o problema de eu falar no casting? Tipo, tá proibido falar o nome dele porque ele tá casado? Até aí eu posso falar quem eu quiser, é só um casting. E aí veio a malha toda. Aí eu falei assim, caralho, eu não gosto de confusão pro meu lado, que eu sou uma pessoa tão tranquila. Então eu respondi super simples e super calma. Eu falei, olha, não tem nada a ver, eu escolhi por causa que foi um momento que eu pensei ali, mas sem
maldade nem nada. E, tipo, você ser profissional não significa que você vai atacar os caras casados ou você vai ser antiética, não tem nada a ver. O seu profissional. A gente tem até mais experiência do que uma menina amadora que não tá muito na vida, porque a gente já respeita muito mais os casais. A gente já tá tão acostumado com a putaria que a gente não fica assim, caraca, eu vou competir com aquela fulana aí, vou dar ideia no cara, pro cara olhar pra mim, tipo... E que pau no cu dela. Sabe? Não tem essa coisa, porque a gente é acostumado. Então, o momento que eu soube que ele tava com ela e, tipo, eu vi ele de boaça comigo, eu não queria, como ela me chamou de afrontosa, eu falei, afrontosa... Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa calma. Eu sou, assim, putona mesmo no sexo, mas não é eu conversando com a pessoa que eu vou atacar a pessoa. Então eu falei normal, falei, olha, não tem nada a ver, foi por causa do cast, eu não maldei e eu não quero atrapalhar nenhum casal, pelo contrário. Eu não falei isso no vídeo, mas se eu quero fazer alguma coisa no casal é apimentar, mas eu não ia falar isso no vídeo, não, eu queria apimentar, né? Ia ser bem pior. Ia pegar pesadão se eu falasse isso. Nossa, né? Então, assim, eu fiquei... Tá só daqui a pouco quando acabar esse podcast aqui. Aí foi isso. Então eu falei de boaça. E ela tinha falado hype, Ela falou assim, burro, cara, ela quer hype, você quer hype. Pô, teu Instagram caiu por causa também, né? Seus conteúdos, que não sei o quê. Aí eu falei assim, realmente, meu conteúdo do Instagram ali com selo era bem assim putaria. Às vezes eu tava com tesão, falava texto assim, nossa, botava uma lingerie transparente, postava foto, tô com selo mesmo, não vou cair. Então eu aloprei. Anunciava várias meninas que tinham close friends dela, e elas, tipo, calcinha rebolando, funk e tal, eu aloprei muito. Então, realmente, esse Instagram, com selo, iria cair. Mas ela tinha falado hype, que eu queria hype, seguidor, tipo assim, eu nunca precisei de famoso, de ninguém, pra eu ser quem eu sou. Eu simplesmente gosto de sexo e as pessoas me curtiram por isso. Então, eu falei, cara, é porque ela não me conhece, então ela vai falar por falar, porque, assim... Você rotula muito a menina do sexo, a menina que trabalha com sexo, porque é muito fácil, prostituta, puta, tal. Mas isso não quer dizer nada. Você trabalhar e a sua personalidade é totalmente diferente do seu trabalho, então não tem nada a ver. Você às vezes vê uma menina toda comportada ali com uma roupa decente pra caraca, tipo, normal, e de repente a garota faz e acontece e ninguém imagina. Porque as pessoas vivem. Normal. As pessoas vivem a putaria, às vezes... Porque elas gostam, elas não precisam demonstrar como eu. Então não é que demonstra que é mais perigosa. E às vezes demonstra muito e não é nada também. Exatamente, só que no meu caso é profissa. Não tem nada a ver com envolvimento, querer atrapalhar, querer ser amante ou fazer acontecer. Então eu falei assim, gente, é muito fácil rotular o que você não conhece. Então assim, eu fiquei meio chateada, mas eu falei assim, eu vou falar o que eu sou e pronto, falei. Aí depois das outras entrevistas delas, ela falou assim, pô, Elisa foi mó doce. Ela foi bem delicada nas palavras dela. Mas eu não vou falar muito não, senão eu vou dar raiva. Eu falei, caralho, mesmo assim, ela dá uma metida de uma malha ali. E realmente eu dá uma alfinetadinha, né? Eu não busco hype. Eu busco, assim, ser conhecida pelo meu jeito de curtir. E não pra querer aparecer, ficar, tipo, famosa e rica. Não é a minha vontade. Subir em cima dos outros, né? A minha vontade é ser o que eu sou. E que seja na putaria. Se eu curto esse meio, eu vou ser quem eu sou nesse meio. É isso. Isso aí. É isso então, né? Nossa, Caraca, bem da hora, demais. Elisa. Obrigado de verdade por ter vindo. Eu ficaria até 5 horas da manhã, mas não tem dá pra render muito mais, mas tem um casal te esperando. Tem, eles já estão aqui já? Tem um casal te esperando aí. Tem um Muito casal. obrigado, de Não verdade. podia ter... Já são 11h30 já? Já são 11h55. Meu. Não é isso, rapaz. Daqui a pouco Respondeu o bagulho agora. São YouTubes, né? Não dá pra comentar. Não, vamos muito além, não. É isso aqui, rapaziada. Esse aqui é o Valeu. nosso canal principal, nosso canal de cortes está na descrição, nossas redes sociais também. Fechou? É nóis. Valeu.